Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peiba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peiba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Estamos começando mais um programa Umbanda Reino da Paz pela Rádio Mirua. Então, se você ainda não tem esse aplicativo, você não conhece a Rádio Mirua, vá lá conhecer. E também, hoje que é Sexta-feira Santa, programa no canal Umbanda Reino da Paz, às 21 horas. Então, 19 horas você assiste aqui na Rádio Mirua, 21 horas você assiste aqui. Se você já está cansado de ver a Paixão de Cristo, que passa todo o ano na Record, você vem assistir o nosso programa, que nós vamos falar do quê? De Cristo também. Então, nós temos muito assunto e vamos começar falando com ele, o grande cirineu deste canal, Rodrigo Muniz. Boa noite, Pai Léo. Olha, depois dessa abertura, essa epopeia crística, a gente vai falar bastante de Cristo e de bastante coisa sobre sincretismo. Hoje, para aqueles que não gostam, vão chorar, né? Mas é porque a Umbanda tem Cristo dentro, então a gente vai falar sobre isso e sobre muito mais. Boa noite, Mãe Priscila, boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando aqui pela Rádio Mirua ou pelo canal Umbanda Reino da Paz. Estamos juntos. E dá o nosso boa noite para ela, a nossa querida e maravilhosa Mãe Priscila das Águas. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um programa. Eu ia falar que é a minha Maria Madalena, mas vai que alguém ia ficar bravo, né? É melhor não. Porque também a gente hoje a gente vai falar sobre várias coisas. Uma das coisas mentirosas é que Maria Madalena era uma mulher da vida. Não teria problema nenhum se fosse, mas na verdade era uma rainha, né? Então tem muita história pra gente falar. Mas a gente começa falando primeiro com a Mãe Priscila, falando pra nós. Mãe Priscila, o que é Cristo pra Umbanda? Existe espaço pra Jesus na Umbanda ou não? Sim, existe espaço para tudo na Umbanda, né? A Umbanda ela é bonita por isso. Porque ela te mostra caminhos e basta você escolher. Se você quer pôr Cristo na Umbanda, se você quer pôr Orixá na Umbanda, se você quer pôr Espiritismo na Umbanda, Ganesha, enfim. Qualquer, né? A Umbanda ela cabe tudo. A Umbanda ela abraça todos e eu acho que isso é o bonito da Umbanda, de você ir em cada terreiro e ver ali a essência de cada um. Cristo cabe sim, porque eu acho que o Cristo é a essência de tudo da gente aqui na Terra, né? É Jesus, é Cristo, é Deus, é eles que comandam tudo isso aqui. E não é o catolicismo que comanda, porque a gente não tem que pôr títulos em santos, muito menos em Cristo, né? Então eu acho que Cristo, ela é a nossa fé. Então Cristo sim cabe dentro da Umbanda. E aí, Rodrigo, a Umbanda ela é cristã ou não? A Umbanda também é cristã, né? A gente respeita as Umbandas que não aceitam uma vertente do cristianismo. Se a gente for pegar as Umbandas mais voltadas para o culto de nação, né? As Umbandas Omolocô, Mista, Traçada, Umbandomblé, enfim, tem toda a liberdade de um umbandista falar assim, não tem Cristo aqui porque eu não sigo, eu sigo simplesmente a vertente africana, né? Ou tem uma cultura muito voltada para... Aliás, é uma das coisas que às vezes eu vejo, fala-se muito de África e pouco da parte indígena, né? Que inclusive na Umbanda a gente vê muito África e poucos conceitos, né, indígenas, né, dos nossos índios aqui, que tem uma cultura vasta, mas também tem a Umbanda sincrética, aquela Umbanda que tem a ligação com o catolicismo, e não são católicos umbandistas, porque as pessoas confundem às vezes o fato de ter Cristo na Umbanda, para quem segue Cristo na Umbanda, para aquelas Umbandas que tem as imagens
do catolicismo, e tem na verdade Jesus Cristo, né, na parte mais alta. Quase todo terreiro vai ter uma imagem de Jesus Cristo. E isso não quer dizer que ali são católicos umbandistas. São umbandistas que também aceitam a vertente, né, do sincretismo religioso, né, como entendimento, né, até como uma grande cultura, né, da nossa religião, né, que nem a mãe Priscila falou. A Umbanda, ela é agregadora. Ela vai agregar costumes da África, dos indígenas, do Oriente, e também do sincretismo católico, porque, querendo ou não, nós somos um país muito católico, né? A grande maioria dos umbandistas foi batizado, crismado e depois encontrou Umbanda, e tá tudo bem. Então eu acredito que você pode não ter Cristo na sua Umbanda, e também tá tudo certo, e eu não posso atacar aquele irmão que não acredita em Cristo na Umbanda, porque a entidade, mais uma vez, ela não vai perguntar se no altar tem Cristo ou não, ela vai perguntar se ali tem o bem e o amor, né? E também quem segue, né, aquela Umbanda que acredita em Cristo e no sincretismo religioso, aqueles que não seguem também não podem apontar o dedo. Essa união deveria ser simples e ser equalizada. O problema é que a gente vive hoje esse grande vendaval de discussões, né? O que tem no seu congá e não qual a essência da sua Umbanda, que é o mais importante. Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção que cristianismo e catolicismo não é a mesma coisa, né? Aliás, pode parecer muito louco isso, mas no nosso curso de teologia, o módulo de Exu, a minha primeira parte é 1 hora praticamente falando sobre o conceito de Deus, porque a gente começa no módulo de Exu a conceituar Deus, né? O catolicismo, ele é uma religião dita, né? O catolicismo não, o cristianismo, ele é uma religião dita uma religião abrâmica, né? Abraão fundou 3 religiões, né? Os conceitos abrâmicos, que é a igreja cristã, né? a fé cristã. Ele fez o islamismo e o judaísmo. São 3 religiões que vêm da mesma vertente. E o cristianismo em si também tem suas vertentes, né? E as pessoas, quando a gente fala em Jesus, logo fecha o olhinho e mentaliza aquele Jesus daquele filme italiano, né, de olho azul, ou pega o Jesus crucificado da Igreja Católica, ou pega o Jesus da Igreja Evangélica. Nenhum deles. E aí eu tenho que citar o Porta dos Fundos, que eu gosto muito, que num dos especiais de Natal tem uma hora que Pedro fala: pô, Jesus era gente boa, o que estragava era o fã-clube. E é a verdade, né? O cristianismo é muito bom, mas o que estraga para mim muitas das vezes o cristianismo, em muitos aspectos, é a forma deturpada que as pessoas passam o cristianismo. Mas aí, o cristianismo, ele é dividido em duas grandes, vamos falar assim, 2 grandes subdivisões, que são os cristãos ortodoxos, que são os católicos romanos, e são os cristãos protestantes. E aí, dentro do cristão protestante, você tem o ramo evangélico, você tem o luterano, você tem o anglicano, você tem uma série de outras religiões, e a Umbanda entraria como uma igreja cristã protestante. Por que cristã protestante? Porque protesta contra o que a Igreja Católica prega. Sim. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa divisão, porque eu acho que tem muita gente que confunde e acha que quando a gente fala de Jesus, estamos falando da Igreja Católica. A Igreja Católica não tem nenhuma procuração assinada com firma reconhecida de Jesus para falar dele na Terra. É verdade. Ao contrário, você tem várias outras religiões que tratam de Jesus, como o próprio islamismo trata, o judaísmo trata. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. A Umbanda, para mim, eu sempre achei que a Umbanda era cristã. Até mesmo porque eu sempre consegui enxergar Jesus dentro da Umbanda. Eu venho de uma criação católica, então isso para mim já era mais fácil. Mas eu, de um certo tempo, eu comecei a botar isso em xeque. Será que a Umbanda é cristã ou não é? E aí eu fui perguntar para algumas pessoas chaves, se a Umbanda era cristã ou não. E uma delas foi o Pai Diamantino Trindade, que para mim hoje é um dos maiores pesquisadores vivos da Umbanda. Um cara que se dedicou a vida inteira e ainda se dedica a pesquisar a religião. E o Pai Diamantino foi muito categórico quando eu perguntei pra ele. Falei: Pai Diamantino, a Umbanda é cristã ou não? E ele falou: é lógico que a Umbanda é cristã. A Umbanda é uma religião cristã. Pode ter outras vertentes? Pode, igual você mesmo disse. Existem as vertentes mais africanas. A Umolocô, a Umbanda traçada, a Umbanda Oblé. Mas você pode contar que mesmo nessas Umbandas extremamente traçadas, a figura de Jesus vai estar ali. Mesmo que de uma forma, às vezes, quase que imperceptível, mas vai estar.
seja no ensinamento, porque não adianta. Um terreiro de Umbanda, para ser um terreiro de Umbanda, ele tem que pregar a caridade. Fora da caridade não há salvação. E essa frase é de Jesus. Sim. Então, aliás, isso é até... Pra mim não é nada polêmico, mas pros outros pode parecer bem polêmico. Eu acho que a Umbanda, ela é a religião que mais chega próximo daquilo que Jesus pregava. Sim. Não julgar ninguém, não tratar julgar ninguém, todos como iguais. Né? Amar o próximo como ama a ti mesmo, independente de quem ele seja. Né? Porque é o que eu falo, amar o seu amigo de igreja, amar, né? A Damares amar o Bolsonaro é fácil, difícil é ela amar o Lula, que é contrário a ela. Né? Então, é fácil você amar o teu irmão de terreiro. Sim. O difícil é você dar um abraço e amar o Edir Macedo. Ah, mas ele quer acabar com a minha religião. Jesus falou muito claro, né? Amai-vos uns aos outros como ama a ti mesmo. Ele não falou amai os amigos e os inimigos esquecei-vos. A Umbanda faz o casamento para qualquer orientação sexual. A Umbanda não pergunta, mas você é batizado na Umbanda para você casar? Não. Um pai de santo, um sacerdote, uma sacerdotisa, jamais vai negar de fazer uma oração ali, uma parte, como é que eu posso dizer, né? Dentro de um rito fúnebre. Não, mas ele era da Umbanda? Não, então não vou rezar. Jamais. No atendimento, ninguém pergunta qual a sua religião. Então, quer dizer, a Umbanda, ela é plural. Eu passei por isso, né? E é o que Jesus fazia, né? Isso é uma coisa que eu estava até conversando outro dia com meus filhos de santo, né? Que eu não me dou o direito de ir em velório que eu não vá de branco. Porque todo velório, independente de quem seja, eu vou sempre de camisa branca. Por quê? Porque eu nunca imagino o que pode acontecer, porque já aconteceu diversas vezes de eu estar lá num velório e de repente alguém fala assim... Léo, você pode dar umas palavrinhas? Uma oração, né? Fazer uma oração. Então isso acontece muito. E acabou acontecendo na última vez que eu fui num velório. E foi até muito engraçado, porque eu tinha ido num velório uma semana antes e tinha ido de roupa branca. De uma tia minha que era um bandista. Mas ninguém me pediu nada, eu também não fui lá e me coloquei a fazer. E aí eu fui num outro velório na outra semana de uma pessoa da minha família que era extremamente católica. E eu falei, vou de qualquer roupa. Mas na hora, me veio aquele negócio assim, bota sua camisa branca. Você sabe que é... Beleza, fui de camisa branca. Cheguei lá e aí, na hora que tava quase encerrando o velório, chega uma pessoa e fala assim, né, da minha família. Léo, você pode falar umas palavras? E eu sei que a pessoa que eu estava ali falando e rezando por ela, né, fazendo a recomendação do corpo, que eu acho maravilhoso esse nome, que a Igreja Católica dá, né? Parece que você vai falar assim, olha, ele era legal, hein? Tá recomendando lá pra cima, né? Recomendar, né? Uma carta de apresentação a Deus. Sim, mas o ritual que a gente estava fazendo lá, né, a oração, em nenhum momento eu perguntei ou botei em dúvida o que essa pessoa professava, né? Eu posso falar isso porque não tem problema que não assiste, que a minha avó não assiste, mas a minha avó, há pouco tempo atrás, minha avó que é extremamente católica, é ministra da Eucaristia, ela disse que quando ela voltou para casa, ela teve uma intervenção cirúrgica, né, uma internação bem complicada. E ela falou para mim que ela voltou para casa e ela viu um espírito conversando com ela no meio da noite, veio conversar com ela. E aí ela falou para mim, quem que pode ser esse espírito? E eu com certeza até posso imaginar quais espíritos eram, que era uma mulher de véu. E eu falei para ela, vó, era a Virgem Maria. Ai, que bom, será que a Virgem Maria me visitou? Com certeza, vó. Porque não vai adiantar eu explicar pra minha avó, é um falangeiro de tal. Pra ela. Importante, era a Virgem Maria. Sim. Então, eu acredito, e isso eu acho maravilhoso, não existe diferenças do lado de lá. E eu acho que as diferenças desse lado, elas são extremamente complicadas. Quando a gente começa a segmentar muito. A minha visão é que existe muito espaço para Jesus. Eu consigo diferenciar para mim Jesus e Oxalá, né? Porque eu acho também que existe... Essa é uma pergunta polêmica, né? Mas eu acho que são fases mediúnicas. Porque eu já tive a iniciativa, através de alguns grupos de Facebook, enfim, e em outros grupos, até a Karine e o Jonas um dia fizeram essa pergunta, lá do Umbanda e Consciência também, porque eu lembro que eu respondi, Oxalá e Jesus são a mesma pessoa? 85% das pessoas, que eu não sei qual que é o perfil, mas que seguem o Instagram, disseram sim, é a mesma energia. Então assim, o próprio umbandista não consegue discernir, né, que Oxalá e Jesus são seres totalmente diferentes. E não diminuindo ou tirando, mas eu até tenho um pensamento dentro de mim. Eu acredito que Jesus recebia diretamente a emanação de Oxalá, porque Oxalá é uma divindade. Mas eu acho que são fases. Né? Mas ainda gera briga isso, né? É assustador até. Eu acho
pra mim, como eu disse, eu acho que são fases. Eu falo isso pros meus filhos de santo. Eu falo assim, o dia que você olhar pra imagem de Jesus, não chamar ele de Jesus e chamar ele de Oxalá, é sinal que você entendeu a Umbanda. Isso, aí sim. Então, eu acho que são fases, você entender que eles são os mesmos. Uhum. Hoje, pesquisando e lendo, eu digo que, pra mim, eu consigo diferenciar os dois. Uhum. Eu acho que Oxalá é uma força. E Oxalá era essa força. E Jesus era um cara regido por essa força. Jesus, pra mim, era um filho de Oxalá. Um filho de Oxalá. Só Um filho mais próximo, né? Aqui nessa terra, né? Digamos assim, aí que né? tá. Íntimo de Oxalá. Brincadeiras à parte. Né? Eu sou muito suspeito pra falar disso, porque eu sou muito fã de Jesus. Muito também. mesmo. Muito, porque eu já me dediquei a estudar horas a fio a história de Jesus. O Jesus histórico. Sim, né? a persona, né? Isso, a persona de Jesus. E o seu legado, e não o que colocaram em nome dele, Sim. né? Porque a obra dele termina no momento que ele é crucificado. E ponto final. 300 anos depois que a gente vai ter mais ou menos o Concílio de Nicéia. Né? Nós vivemos num país... Vamos falar, nós vivemos há 130 anos da libertação dos Sim. escravos, né? E nós temos um telefone sem fio nessa história. Imagina 300 anos após a morte de um avatar que viveu na Terra. Sim. Tem muito telefone sem fio Até nessa. mesmo porque a maioria daqueles caras que seguiam ele muito próximo foram perseguidos e mortos, né? Sim. Então não tinha muito contato. E muito se editou à mercê da própria, né, da própria força daqueles que tomaram conta dessa marca Eu acho que Jesus, né? Vamos dizer assim. primeiro né? Virou um passo- grande negócio, né? O primeiro passo para quem quer entender Jesus é ler a Bíblia e depois ler a história de como a Bíblia foi feita. E vai entender que a Bíblia, em muitos momentos, ela é uma história de ficção. O George Lucas teria inveja da Bíblia. E tudo bem, tá tudo bem, não tem problema ela ser uma ficção em alguns momentos. Mas saber diferenciar o Jesus histórico. E eu gosto muito porque o Chico Xavier, quando falava de Jesus, e o Chico era um cristão, né, bem assumido, e ele falava uma coisa que eu achava maravilhosa. Ele falava assim: eu já estudei a vida de vários profetas, mas nenhum deles foi tão completo como Jesus. Nenhum deles conseguiu juntar tudo como Jesus juntava. Então eu acredito sim que Jesus ele é um cara muito importante. E eu acho que quando a gente entende isso, e eu entendo que a gente fica com esse papo, às vezes com esse não me toque, pisando em ovos. Ai, mas a gente vai falar de Jesus, mas a gente pode ser cancelado porque a Umbanda... Gente, a minoria dos umbandistas não crê em Jesus. Mas uma ínfima minoria. Sabe, a gente tá falando de, sabe, uma minoria de meia dúzia de terreiro que faz barulho pra caramba, Que porque a maioria desses grita, terreiros é seguidor pra caramba no Instagram, mas ponto. Porque se você for num terreiro, na maioria dos terreiros, seja em qualquer lugar do país, até fora do país, você vai encontrar a figura de Jesus no congá. Sim. Tá, você tem uma grande vertente, como a própria vertente da Umbanda Sagrada, que tem, né, o Oxalá e o Oxaguiã, é muito comum no congá, e não tem a figura de Jesus, mas é uma vertente. Sim. A maioria das casas continuam com a figura do Jesus misericordioso, que é aquele Jesus de braços abertos. E quantos pretos velhos não vêm em terra? Edifício Saravá, que Jesus Cristo seja louvado. Eu perdi as contas de quantos pretos velhos falaram isso. E aí me entristece, até ia dirigir a pergunta para mim, Priscila, nesse ponto. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que tem uma certa, não digo influência, mas que tem voz na Umbanda, e esses jovens estão vindo, e aí fala assim: aquele preto velho que disse Jesus Cristo seja louvado é um preto velho que o médium está atrapalhando, porque o preto velho não ia seguir Jesus. O que dizer para uma aberração dessa? Olha, eu vou dizer pra pessoa que segue: descurte lá e para de seguir. Eu acho que esse tipo de pessoas, né, que hoje tem, são pequenos. Eu, sinceramente, não sigo. Eu fico sabendo dessas coisas porque as pessoas acabam chegando até a gente, né? Mas eu não procuro, né? Eu já falei diversas vezes aqui que quando eu não gosto, quando me irrita alguma coisa, eu deixo de seguir a pessoa. E já deixei de seguir de pessoas que até já fizeram live com a gente aqui. Então, uma pessoa que eu não sei nem quem é, pra mim, não dá diferença nenhuma. Eu acho que um umbandista de hoje, ele precisa aprender e ele precisa usufruir dessa internet de bons lados.
Ah, eu vou ouvir 1, eu vou ouvir 2, eu vou ouvir 3 e vou ver qual que é o lado que eu gosto. Ah, realmente eu acho que Cristo, Jesus não vale pra mim, eu vou pra esse caminho aqui e vida que segue. Ah, não, eu não acho, eu gosto do canal do Pai Léo, eu gosto do canal dos outros que realmente gostam e que seguem a Jesus Cristo, eu vou ficar pra esse lado. Eu acho que hoje em dia, é aquilo que a gente fala, a Umbanda ela pode sim, a Umbanda ela é aberta pra tudo isso. Eu acho que a gente não tem que ficar criticando ou ficar em cima de meia dúzia de pessoas, vamos dizer assim, né? Vamos jogar meia dúzia de pessoas, porque não vai levar a gente a nada. Porque a Umbanda ela é muito maior que isso. A Umbanda ela é muito maior do que uma pessoa lá que entrou ontem na Umbanda, que não tem nenhuma vivência, tem vivência de curso só, essa pessoa que fala. Se você for pegar o que ele tem de vivência, que vivência que ele tem? Eu nunca achei nada sobre ele. Então, pra mim, não muda nada. Eu acho que as pessoas elas têm que entender isso. Eu acho que o discutir, né, tire a inscrição ali, ele é básico. Não tá gostando? E nem tem ibope, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre essas pessoas, mais ibope a gente tá dando. Que a gente falou no outro programa, né? Olha, a partir do momento que você fala assim, olha, não vai lá no fulano, a primeira coisa que a pessoa vai é aí. O não né? A pessoa fala, né? não, falaram tanto desse canal aí que eu nunca tinha assistido, mas vocês ficaram falando tanto, e não sei mais quem falava, do cara que incorporou Jesus, que incorporou Deus. E eu fui ver, porque eu fiquei curiosa. Falei, gente, fui ver e até achei legal algumas mensagens ali. Mas todas as mensagens são boas. Sim. Se a gente tirar o interlocutor, é maravilhosa. Então, mas a partir do momento que você tá fazendo um vídeo a respeito daquilo, às vezes você tá criando mais seguidor pra aquela pessoa. Porque a pessoa, com certeza. Por exemplo, eu vi uma mensagem bacana, eu falei, deixa eu ouvir essa outra. Eu caí nisso. Sim. E tudo E bem. a mensagem é boa, diga-se de passagem. Sim, mas tô falando... Algumas ele se perde, né? Pelo próprio ego, mas assim, faz parte, né? Mas às vezes você jogando isso num canal, né? Por exemplo, nós no canal Umbanda Reino da Paz, abri um negócio pra falar sobre isso. Às vezes você tá abrindo um leque pra umas pessoas que nunca chegaram naquilo. É verdade. Porque existem pessoas que nunca viram, que nunca ouviram. Sim. Eu mesmo era uma que nunca tinha visto. Eu comecei a ouvir e falei, não, gente, eu preciso olhar isso daí pra ver o que que é. Então eu acho que às vezes a gente abre alguns leques sem necessidade dentro da nossa religião. Pois é. E às vezes a gente esquece de abrir leques pro show do Sandro Luiz, que teve. A gente esquece de abrir leques pro Pai Elcio, que tem a procissão de Nanã em julho. A gente esquece de abrir sobre a aldeia de caboclos, que vai fazer a procissão de Xangô. Esses leques são importantes pra nossa Umbanda, que são pessoas que levam a Umbanda. A gente dá mais ênfase no que não presta do que no que presta, E é hora do umbandista se unir cada vez mais. Até pegando esse embalo, por exemplo, eu não entendo hoje, eu penso da seguinte forma, toda religião tem defeito, porque a religião é feita de homens. Possivelmente alguma pessoa que está nos ouvindo aqui, e quem sabe tocou no coração dela hoje ouvir esse programa, ela pode falar, pô, esse pessoal fala bonito da Umbanda, mas no terreiro que eu fui maltratada, eu fui enganada. Como às vezes isso vai acontecer com um padre, com um pastor, com um ateu, né? O caráter ele transcende qualquer coisa. Só que a gente não pode, e aí eu vejo como um desserviço de líderes, porque assim, eu imagino que qual que é a função de um líder religioso? Despertar a fé da pessoa, fazer com que a pessoa tenha algum tipo de conexão e não que se desperte ódio. Quando você abre uma live dizendo que quem segue Jesus está seguindo um poder eurocêntrico e embranquecendo a Umbanda, ele está gerando ódio. E qual foi a mensagem de Jesus? Ame teu próximo como a ti mesmo. Por que eu não vou seguir esse cara? Se o cara era asiático, né? Então, e assim, é aquela coisa, qual é o legado, né? E qual que é a função de eu querer criar intriga num local onde não existe? E vou mais além. Cansei de receber excelentes vibrações na igreja. Eu sou umbandista, mas eu não deixo de pedir licença a São Miguel, que para muito umbandista que não conhece, os mais antigos sabem, São Miguel é patrono da Umbanda. Eu ia numa casa que o Preto Velho falava, a balança de Miguel irá julgar sobre todos. Ele falava isso. Então, quer dizer, eu sou devoto de São Miguel, eu sou devoto de Santa Terezinha, eu sou devoto de Santa Rita. Devoto no sentido de não que eu vou lá ficar pedindo coisa. Eu vou na imagem, eu ponho a mão, eu falo que a vossa força possa me trazer uma conexão. E já fui ajudado. Por quê? Porque eu sou um bandista, eu não posso pedir numa egrégora, não tem espírito trabalhando. Aliás, eu já ouvi isso de um Exu. Você gosta de ir na igreja? Pede licença aos Exu que estão na porta, viu? Eu falei, como assim esse Exu? Toda casa tem um guardião.
Então eu entro na igreja católica, eu peço licença aos Exus que estão ali. O Exu Corcunda, ele conta que uma das passagens de vida dele, antes de vida não, já de desencarne, antes dele ser chamado como um Exu de Umbanda, ele era um guardião de uma mesquita. Daquela mesquita que até é conhecida, que é aquela mesquita da Abóboda Azul, que eu nem sei onde fica. Ele fala que ele trabalhava ali espiritualmente, como guardião de uma mesquita. Então né? Os espíritos estão ali, né? Você pega o filme do Divaldo, que eu acho muito bonito, a gente sempre fala, ele vai conversar com o padre, quem era o conselheiro dele, estava querendo entender o que era a espiritualidade dele, ele cansava de ver espíritos, de madres, de freiras passando, ele dava bom dia, boa tarde. Como não? E aí eu vou de novo voltar na história de Jesus. Ele sempre falou, onde 2 ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, lá eu estarei. Não é exaltando a igreja. Falar em Jesus é falar em amor. Se tiver 2 pessoas juntas falando algo positivo para ajudar um terceiro, lá está Jesus. Esse é o legado. Eu quero deixar só pontuado para a gente falar no próximo bloco disso, dessa questão de dentro dos terreiros, né, de você poder ir para a igreja. Mas eu queria, para terminar esse bloco, contar como que as coisas acontecem. Eu não vou falar o nome, é lógico que eu não quero ser processado, e não é nem por isso. É pra não comprar briga com a mãe Priscila, porque depois ela vai ficar me enchendo que eu falo o nome. Porque eu também não tenho medo de processo, não. Mas tem uma das pessoas que mais encabeça essa história de que tem que tirar o cristianismo, que Jesus não tem nada a ver. É uma das pessoas que mais encabeça. Eu fui num evento que essa pessoa estava. Num evento de Umbanda. E eu cheguei lá e essa pessoa estava incorporada com o caboclo. E o caboclo, quando chegou, foi lá, ajoelhou e bateu cabeça no congá com um monte de imagem católica. Pois é, né? Então fica aquela grande questão. Meu irmão, você fala o que você não pratica ou você não está ouvindo o que tua entidade fala? Porque eu tô aqui falando que eu acho que Jesus está na Umbanda, Jesus faz parte. Agora, se amanhã o pai João chegar pra mim e falar assim, tira a imagem de Jesus e bota o Krishna, eu vou falar, então, olha, realmente eu acho que Jesus não tem mais lugar na Umbanda, agora é Krishna. Porque eu tenho que seguir o que as minhas entidades falam. Pois é. Então é fácil você vir numa rede social. Por isso que eu falo, meus irmãos que estão nos ouvindo, tome cuidado com esse discurso pra frentex da esquerda, desconstruído, que tem muito cara desconstruído que só é desconstruído pra ganhar o seu dinheiro de curso. Tem muito cara que faz, mas lá no íntimo dele é machista, é misógino, é homofóbico, é um monte de coisa, mas na frente do Instagram é todo desconstruído para ganhar o seu dinheiro. Cuidado com essas pessoas. Dito isso, essa pequena crítica e essa observação, vamos ouvir um pontinho? Nós vamos ouvir o que, mãe Priscila? Um pontinho de Oxalá? Vamos ouvir o ponto de Oxalá. Oxalá, né? Então, falando tanto dele. Hoje é para ele. Epa babá, Oxalá. Muito obrigado, meu Pai Oxalá, pelas bênçãos que o Senhor me deu. Muito obrigado, meu Pai Oxalá, pelas bênçãos que o Senhor me deu. Eu sou instrumento da Umbanda, por onde eu for levarei o nome seu. Eu sou instrumento da Umbanda, por onde eu for levarei o nome seu. Muito obrigado, meu Pai Oxalá, pelas bênçãos que o Senhor me deu. Muito obrigado, meu Pai Oxalá, pelas bênçãos que o Senhor me deu. Eu sou instrumento da Umbanda, por onde eu for levarei o nome seu. Eu sou instrumento da Umbanda, por onde eu for levarei o nome seu. Por onde eu for levarei o nome seu. Por onde eu for levarei o nome seu.
Oxalá, salve o grande Criador, Jeuê Babá. E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Marcou pescaria farta, ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados, deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá. E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar, para Exu e Pombogira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde... Bom, e voltamos, né? É lindo os pontos de Oxalá. E eu como me emociono. todo ponto de Oxalá faz alusão a Jesus, né? Sempre. Não tem como. Você estava falando daquela questão de ir na igreja, né? Nós três aqui, o Rodrigo nem tanto, né? Ia falar que você é romeiro. Mas tudo bem, no último ano você andou um pouquinho lá. Mas na verdade, assim, eu sou um bandista que gosto de sentar numa igreja vazia. Não, eu tô falando do Romeiro. Não, Romeiro você não foi andar em Aparecida ainda. Não, vai esse ano. Aliás, Ele foi de apoio. eu fui poucas vezes a Aparecida. Acho que com vocês é a segunda vez. Eu fui 2 vezes em Aparecida. Então, fui muito pouco. Mas andou um pouco. Mas assim, andei um pouco. Mas assim, que energia linda. Que coisa bonita ver a fé das pessoas. Eu acho que a gente tem que entender uma coisa. Você que é um bandista, você que é espiritualista, quando você diminui a fé do outro, você está mostrando o quanto a tua visão espiritual é limitante. Porque a própria base dos espíritos que militam, e aí os espíritos que militam em qualquer lugar, mas eu vou simplificar para todo mundo entender, um centro espírita, um terreiro de Umbanda, eles são os primeiros a falarem, nós pisamos em qualquer lugar, são vocês que definem as placas, parem com isso, né? Então assim, quando eu vejo irmãos desdenhando ou agindo com o mesmo preconceito que nós tanto sofremos de irmãos ainda evangélicos que não entendem, né, o caminho do umbandista, e tá tudo bem, um dia eles vão entender, mas quando a gente age na mesma ignorância ou desdenhando, inclusive da cerimônia do evangélico, da missa do católico, do culto de qualquer outro tipo de ligação espiritual, eu também estou sendo tão preconceituoso e pequeno quanto eles. Estamos, e mais grave para nós, porque nós temos a consciência disso através da espiritualidade. Então fica mais grave porque aquele que ainda está limitado no conhecimento, ele julga porque ele acha que ele está certo. Nós temos todo dia um exemplo de um herê a um Exu dizendo não julga, em todo lugar existem espíritos, em todo lugar existe uma conexão, quem é você para julgar? Então eu acho que essa Umbanda que vem hoje, como o Pai Léo disse no último bloco, para lacrar, para querer mostrar que a minha é a certa e lá não tem energia, lá não tem Cristo, lá... Cuidado, a Umbanda ela sempre vai agregar onde estiver falando sobre o bem. Se Jesus fala sobre o bem, ele cabe na Umbanda. É o discurso vazio, né? Só para as pessoas que estão ouvindo, Pai Léo, o senhor tem uma ligação com a esquerda. Né? Então, por exemplo, poderia falar que é um discurso de direita, extremista, né? Mas só para mostrar, né? Ia falar, né? Isso é o Pai Léo é bolsominion. Jesus me livre, hein? Nunca votei, nunca votaria na minha vida. Sou filiado ao PSOL, sou de esquerda, venho da base da esquerda. Eu brinquei numa aula sobre isso, que a gente tava falando sobre Jesus, que a gente tem que amar, né? O que um bandista, uma das leis é amar uns outros. Aí até brinquei, falei, vamos dar um exemplo.
nós precisamos amar até o Bolsonaro mesmo, não querer. Eu sei que eu falando isso... Pode parecer que não é, então, né? Mas eu falando isso pode até ser que eu perca alguns seguidores, né? Porque vai ter algum seguidor bolsominion e fala assim, eu achei que o Pai... Não é. O Pai Léo é de esquerda, filiado ao PSOL, tenho muito orgulho. Já teve muita gente que fala assim, não fala que você é de esquerda. Falo porque ser de esquerda pra mim é um ato... de vida, então eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa de esquerda. Mas a pessoa física, Pai Léo, tem uma liberdade. Sim. A entidade, ela jamais vai falar isso, né? Você nunca vai ouvir um discurso político dentro de um terreiro, uma coisa que é importante, né, a gente ressaltar. O Léo, né? O Léo Pessoa, o Léo Del Peso, este é da esquerda. Isso. O Pai Léo das Pedreiras não é nem de esquerda e nem de direita, porque o Pai Léo das Pedreiras é apolítico. Porque a minha figura como pai de santo, a minha figura como dirigente, eu tenho filhos de direita, de esquerda, eu tenho até filho que defende a ditadura, mesmo achando um absurdo, que eu acho que ele não entendeu muito certo a Umbanda. Mas isto não vai interferir. E aí as pessoas vão falar assim, Pai Léo, mas você tem um filho que defende a ditadura militar, e o que você faz com ele? Nada, eu o amo, assim como Jesus me ensinou. Não julga. Amai uns aos outros. Exato. Eu tenho que amar todo mundo, mesmo aqueles que pensam errado. Sim, e aí é o bonito da Umbanda, né? Esse é o bonito, porque se a gente começar... mas é aquilo que vocês comentaram agora. Eu preciso lacrar com uma nova informação, então eu preciso ter um novo texto. E esse texto é o texto do ódio, é o texto do separatismo. Meu Deus do céu, a gente vive... tanto tempo para tentar unir as umbandas, o que é uma coisa tão difícil. E aí, agora que nós temos tecnologia, temos a facilidade da internet, em um clique a gente pode unir milhões de pessoas, a gente está vendo grupos separatistas dentro de uma religião que nunca pediu para julgar ninguém. Então, é que nem eu falo, você não tem direito de julgar aquele irmão, mas você tem direito de abrir a sua mente. Quando você vê, você, meu irmão, minha irmã, ver, ler, ouvir algum tipo de discurso que se está dentro da Umbanda e mostrando que existe ódio a Umbanda diferente do outro, e mesmo aquele que pratica o mal na Umbanda, eu não vou odiar. Eu só vou ter o direito de falar, meu irmão, isso não é Umbanda. Quem faz o mal, quem pratica o mal, quem tem uma casa que faz amarração, que faz trabalho pro mal, que comercializa trabalhos, esse não é nem digno de eu falar porque ele não está praticando Umbanda. Ele tem uma falsa placa de Umbanda na porta dele. Agora... o irmão que acredita em Cristo, não acredita em Cristo, tem caboclo, não tem caboclo, tem gira de esquerda, não tem esquerda, trabalha com a entidade em pé, sentado, a cor da vela, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que já deveria ter sido ultrapassada. E você, se estiver ouvindo isso, transcenda. Fala assim, se preocupe com a índole, com a ética dos médiuns, com a caridade que faz lá dentro, que tá ótimo. Senão você vai perder tempo em discursos de ódio e você vai virar mais um militante do terror. Não vale a pena. E aí, mãe Priscila, você costuma ir em igreja ou não? Vou. Eu amo ir em igreja. Sempre que eu vou viajar, o Pai Léo até brinca comigo. Eu gosto de visitar igrejas. Quer ir pra praia, ela quer ir na igreja. Eu gosto de visitar, eu gosto de toda a energia da igreja. Tem pessoas que não gostam de estar na igreja, né? Eu já gosto de estar na igreja. Eu sempre, né, pra quem já viu algumas entrevistas aí de podcast que eu participei, ou até mesmo aqui no canal, né, sabe que eu sempre falei que eu sempre fui religiosa, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui religiosa, então eu sempre estive dentro de uma religião. Dentro do espiritismo, quando era pequena ia no centrinho, né, que a gente falava centrinho, né, mas que era de Umbanda, ia em igreja evangélica, ia em igreja católica, então eu sempre fiz parte, minha mãe sempre me ensinou o respeito a todas, né, minha mãe sempre falava isso pra mim. O importante é ter Deus ali, é ter algo que fale do bem, então respeite a todos. Então minha mãe, ela sempre me deixou isso bem aberto, eu sempre fui em muitos lugares, né, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, faço a Romaria de Nossa Senhora Aparecida aí há uns 5, 6 anos, e esse ano pretendo ir fazer a de 318 quilômetros. Meu Deus. Vamos ver, preciso começar a minha preparação. Mas eu tenho uma devoção enorme a Nossa Senhora Aparecida, a São Francisco de Assis, que são 2 santos, que eu tenho sim muita fé, muita devoção, e o que eu precisar e o que eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer pela minha fé que eu tenho a eles. Então, eu amo ir na igreja, vou na Semana Santa, adoro Semana Santa de igreja, né? A gente vai falar no próximo bloco sobre a Semana Santa, sobre tudo isso, mas eu sempre fui em procissão. Eu sempre gostei de participar, sempre gostei de rezar. E às vezes, quando a gente não tinha coisa no centro, eu ia com a avó do Léo lá,
na procissão do sábado lá do fogo, na missa do fogo, que eu acho fantástico, eu acho linda. E assisto missa de domingo pela televisão. O Pai Léo às vezes já me pegou eu chorando em missa, porque eu me entrego mesmo. E eu, nessa minha pandemia aí, durante a pandemia, as missas do Padre Fábio de Mello mexiam muito comigo. E assim, eu me entregava realmente como se eu estivesse ali dentro, à frente de um congá. Eu acho que a fé, ela é muito mais do que uma religião, né? A fé é muito mais do que eu ser um bandista. Eu acho que a gente, antes de falar a nossa religião, a gente falar, eu tenho fé, né? Eu vejo assim, pelo menos foi a forma que eu aprendi e a forma que minha mãe me ensinou desde pequena. Tenha fé. A religião, ela é um complemento daquilo que a gente vai ter. Então, eu sempre tive isso na minha vida e sempre vou ter e vou passar isso para meus filhos. Não é porque eu sou um bandista, que eu tenho terreiro, que eu vou obrigar meu filho a ir a um terreiro. Ele vai, se ele quiser ser evangélico, se ele quiser ser católico, se ele quiser... Lógico, a gente quer que ele esteja dentro do terreiro, né? Porque é muito bom ter a família ali. Mas se o meu filho um dia não quiser, ok, ele vai seguir. O importante é que ele tenha fé. Eu acho que eu uso muito a palavra que a avó do Léo, quando ele saiu da igreja, ela falou. Meu filho, meu neto sem religião não pode. Então, que você vá para algum lugar, vai lá pro centro do Edson, que ela já conheceu o pai Edson. Então é isso, né? Eu acho que é isso que é o fundamento de tudo que Cristo nos ensina, né? Mas é importante isso que a mãe Priscila falou, porque tem muita gente, aliás, muitos umbandistas, eu vou colocar o umbandista como exemplo, mas assim, tem muita gente que tem uma religião, mas não tem fé. A pessoa está no automático. E como é que a gente prova isso? Com os insatisfeitos. Ah, eu vou na Umbanda e minha vida não melhorou. Tô esperando o guia melhorar. Ou, por exemplo, cansei de fazer promessa, esse santo aí não faz milagre. Ou, por exemplo, essa igreja evangélica é fraca, o pastor é fraco, aqui não tem culto de libertação. Você nota nessas desculpas que a pessoa está numa egrégora, mas ela não faz parte daquela egrégora. Ela simplesmente visita um local. É como se fosse assistir um filme e não prestar atenção, né? Terminou o filme, e aí, o que você achou do filme? Acabou o filme? Não sei. Então tem muita gente que tem uma religião, mas não tem uma fé. Sim. Por exemplo, vamos pegar uma coisa linda, e é uma igreja que nós queremos ir, né? Eu não sei se vocês já foram, mas eu não fui, e nós vamos um dia ainda, que é a igreja da Água Vermelha. Sim. Né? Do Nhô João, do nosso querido João de Camargo, que inclusive é quase contemporâneo de época, né? Ele é até um pouco mais antigo, né? Que Pai Zélio, né? Ele é antes, né? Ele é neto de... Ele foi escravo, né? Ele chegou a ser liberto, né? Ele é um pouquinho antes do Zélio. Um pouquinho antes. Uma pessoa que tem... Ele ali aliás, um grande filme pra assistir também. Belíssimo filme, se você não assistiu. Assisti semana passada, sozinho em casa. Cafundó. A mãe Priscila falou assim, o que você tá assistindo? Eu falei, tô assistindo Cafundó. De novo, Jesus. É muito bonito. É muito legal. É muito bonito. Cafundó é a história, né? De João de Camargo, né? Carinhosamente chamado de Nhô João. Ali é o ápice do sincretismo de todas as religiões. Ali você vai ter um polo ali africano, kardecista, umbandista, esotérico e assim, abraçou a todos, fazia uma caridade aí isso que é engraçado e ao mesmo tempo é triste quando alguém julga. Mas ele era católico porque ele tinha imagem. Quantas pessoas em Nhô João não ajudou? Sim. Quantas pessoas não obtiveram seus milagres? Quantas pessoas não mudaram a sua vida? E ninguém perguntava, né? Aqui é uma igreja ou aqui é um centro? Né? Então, e aí eu vou diminuir a fé daquele ponto de luz? Só pra trazer, né? Que eu peguei aqui no Wikipedia, pra trazer certo. O Nhô João funda a Igreja da Água Vermelha em 1906. Olha, 2 anos antes. 2 anos antes só da Umbanda, né? Olha que coisa. Parece que... Quase, acho que né? alguém lá em cima tava querendo fazer algum movimento, né? Aliás, tem um vídeo no canal que você fala, né? Você fala um pouquinho sobre os outros que... Sim, né? Sim. Eu falo do Nhô João. Falo do Nhô João, eu não lembro como que é o nome do vídeo. Falo da Luísa Pinta. Só que a gente vai lembrar, vou pôr na descrição aí, quem tá no nosso canal. Eu acho que é a Umbanda antes da sua fundação. E aí tem alguns, né, que foram, né, que não tinham nome, não intitulava como Umbanda, mas que faziam um trabalho parecido. E ele era devoto, ele funda a igreja dele, ele fala, na água, na terra, no fogo, ele se despe inteiro, uma cena linda do filme, eu não vou dar um spoiler, mas assim, ele tem um culto quase afro ali, com a pedra fundamental da igreja dele. E como que eu vou diminuir a fé dele? Porque ali tem santo católico. Então assim... Eu acho que a fé de uma pessoa que gera ódio, ela não é fé. Eu acho que isso é muito forte, né? Diminuir a fé da pessoa, né? Não tem direito, né? Quando eu falo que eu faço romaria, eu já ouvi de alguns umbandistas
Nossa, mas que absurdo. Pra que você faz uma romaria de Carola uma igreja de igreja, católica? Carolinha de igreja. E a gente ouve isso de todas as pontas, sim, né? e foi inclusive engraçado. umbandista, né? Sim, principalmente de umbandista. E é engraçado que quando eu comecei a pesquisar para eu fazer esses 318 quilômetros que eu quero fazer esse ano, que é um grupo de romaria, e lógico, a maioria dos grupos são católicos, Sim. né? E uma das que me apresentaram esse grupo é uma pessoa que frequenta a nossa assistência há 11 anos. Então a gente já conhece ela há bastante tempo, já tornou uma amiga, né? Da família e tal. E ela comentando comigo, ela falou assim, cheguei lá, né? E eu tava meio assim, sem graça. Eu nem sei se eu contei isso pro Pai Léo sobre essa história. E eu fiquei meio sem graça, né? Porque assim, todos os dias quando a gente acordava, elas rezavam o terço. E eu ficava no meu cantinho, só que assim, cada dia uma começava o terço. E ela falou que ela tava pensando, meu Deus, a hora que chegar eu vou falar, eu não sei rezar o terço, né? E aí chegou na hora, né? Porque ela sempre foi criada dentro da Umbanda, enfim, então não tinha muito essa prática do terço. Quando chegou nela, ela falou, olha, gente, eu não sei rezar o terço. Aí falou que todo mundo olhou pra cara dela e falou assim, como assim? Você não sabe rezar o terço? Ela assim, é porque eu sou umbandista. E a gente não tem essa prática. Eu tô aqui, tô tentando aprender. Aliás, eu quero que vocês me ensinem. Mas eu sou umbandista. Aí perguntaram pra ela, mas você é umbandista? O que você tá fazendo aqui? Né? Tipo, as pessoas que estavam lá, ela falou, não, eu tô aqui pela minha fé, porque eu tenho fé em Nossa Senhora Aparecida. E ela falou que ela aprendeu a rezar o terço. E todo mundo se emocionava de ver ela ali, junto com outras pessoas que praticavam outra fé, e ela lá rezando, porque o que importava era a fé naquele momento, Sim. né? Não era se era umbandista ou não. E aí ela até comentou com a moça, falou, olha, ano que vem eu vou trazer minha mãe de santo aqui. E aí ela falou, conversei com ela, ela falou, ai, que legal de ver pessoas, né, que são de outra religião junto no nosso grupo. Então, eu pretendo esse ano fazer isso, né? E eu vou com todo o meu amor, meu carinho. Lógico que o terço ainda eu preciso relembrar, mas eu rezei já muito terço na minha vida, porque eu já fui católica, já fiz até crisma dentro da igreja. Mas eu acho que é o ato, né, de você estar ali à fé. Não importa Entrega, se você né? é um Entrega. bandista. Ali você tá ali num momento de fé, num momento de entrega. E a Romaria, ela traz muito isso, né? Nossa Senhora Aparecida, ela traz muito isso pra gente. Ela traz ali, você tá lá no fundo, lá... E sempre quando eu vou pra Romaria, eu sempre levo nomes de pessoas que pedem, né? Pra que eu leve, pessoas que estão passando por alguma dificuldade. E é o momento que eu não entrego pras entidades, que eu não entrego pros orixás, eu entrego pra Nossa Senhora Aparecida. É o momento que eu tenho com Nossa Senhora É a Aparecida. sua conexão. E aí eu falo, é o meu momento e entrego ali com maior fé. Já fui com vários nomes até de bebês, né? Até brinco. Que eu, da minha família, quando eu vou fazer romaria, sempre tem alguma grávida que tá passando por alguma dificuldade com o bebê. Eu falo, mano, minha missão é essa, entendeu? Sim. Independente da religião ou não, né? E assim, por exemplo, a gente sincretiza, né? Pelo menos pode ser que na região que você está ouvindo no Brasil, mas aqui em São Paulo a gente sincretiza muito Nossa Senhora Aparecida com a Mãe Oxum, né? Eu tenho uma profunda conexão com ambas. Eu estava em Aparecida, eu falava... Mãe Aparecida, aí com a regência da força da Mãe Oxum, por que não? Aí Mãe Oxum, lá no alto da sua potestade, da sua força, né, da sua vibração, que é uma divindade, ela vai falar, não, Rodrigo falou de Aparecida primeiro, estou com ciúmes, não, vou quisilar o Rodrigo. Que absurdo! Então a gente tem que acabar com isso. A gente tem que entender que tudo se soma, tudo é positivo. E o que é legal a gente pontuar nesse sentido é o seguinte, se a gente pegar um pouquinho da história de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida é uma santa que começa com a sua devoção entre os ribeirinhos e entre os escravizados e recém-alforreados. Né? Os milagres de Aparecida, os 3 milagres para ela se tornar uma santa, tá? E ela só se chama porque Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Porque ela é uma Nossa Senhora da Conceição, a imagem, e ela se chama Aparecida porque ela apareceu no rio. É por isso. E Nossa Senhora da Conceição Aparecida é uma santa que ela só vai se tornar de cor preta, de pele preta, devido à sua devoção. Porque ela era de madeira, e madeira... Escurece. E aí ela é a única Nossa Senhora preta ou negra, como você preferir, no mundo inteiro. Nós não temos outra Nossa Senhora com essa cor, nem as Nossas Senhoras da África são assim. Nós temos uma Nossa Senhora preta brasileira, nós temos uma Nossa Senhora que começa o seu culto dentro das senzalas, e devido ao tamanho culto daquela região
dali que a igreja vai trazê-la para dentro. Nós não podemos esquecer que os primeiros padres ali das primeiras igrejas de Nossa Senhora Aparecida sofreram perseguição pela própria Igreja Católica, que não gostaria de ter uma santa de pele negra, tá? Ali. Então, nós temos que entender que Nossa Senhora Aparecida, ela é uma resistência. Né? Eu gosto muito de citar o caso, um dos casos mais emblemáticos dos milagres de Aparecida, e para você se tornar santo, você precisa ter feito 3 milagres, comprovadamente, e um dos milagres comprovados dela é do escravo Zacarias, que é levado até ela, e aí ele tá morrendo de sede, e ele fala pro capataz, ó, deixa eu só parar aqui para tomar uma água na capela. E aí ele vai, toma água na capela, e ele olha uma santa já de madeira escura. E aí ele fala para ela, olha, a senhora como uma mulher preta, me livre da escravidão. Eu sou um homem que sofro. E ele começa a rezar para ela e o capataz, vai, vamos logo, e ele começa a rezar. E é dito esse milagre porque ele estende o braço. E quando ele estende o braço, as suas correntes são quebradas, são rompidas. Então, com a força dela, rompe-se uma corrente de ferro. Isso é descrito, isso é comprovado pela igreja. Por isso que ela é uma santa. Então, é importante que quando as pessoas falam, é aquilo que eu digo, a pessoa que é contra o sincretismo, você pode não querer ver o orixá como sincretismo, eu também não vejo. O meu congá, eu tenho um Xangô africano, que é como eu vejo o Xangô. São energias diferentes, tá, mas que se juntam. Mas eu não posso menosprezar o sincretismo. Exato, claro. Porque quando eu menosprezo o sincretismo, primeiro, tá me faltando conhecimento. Porque quando eu entendo o sincretismo, eu vejo o quanto aquilo é grandioso. Sim. Tá? Isso é muito perigoso a gente diminuir, porque os santos não são diminuíveis. Não. Os santos têm uma lógica tremenda para eles serem sincretizados. E aí é que tá. As pessoas... santos nunca foram nem católicos. Então. Viveram muito a antes maioria disso, deles. Coitado. Né? O legado e possivelmente, vamos pegar a história de São Jorge, possivelmente ele era um filho de algum. Ele é um filho de algum. Mas nem existe história que, né? que ele foi vivo, né? Então, mas vamos pegar É essa muito história, mais provável. Ideia, assim, hoje né? o que se acredita é que ele era uma lenda do deus Marte. Então. Né? Do deus que é ligado ao planeta, ligado a algum, que era festejado na terça-feira pelos romanos. Olha aí. Né? Então, são muitas lendas que existem. E para pontuar isso, como que as pessoas devem entender, como esse sincretismo é perigoso a gente falar disso, basta a gente conhecer e ver a grandiosidade que tem ali. Porque o sincretismo, ele é uma tradição. Eu já pensei várias vezes, em tirar as imagens católicas. Eu não sou tão apegado assim à imagem católica. Eu já falei, eu acho que a gente deveria tirar. Isso já foi conversa minha com a mãe Priscila, com o pai Emílio, logo no começo do terreiro, quando a gente fundou o terreiro, e aí, vamos botar a imagem católica ou não vamos? E aí, olha só como é. Me remete a uma outra situação. Eu fui estudar e aí eu vi a Angela Merkel, que é a chanceler alemã, falando o seguinte: nós continuaremos mantendo com dinheiro público o Museu do Nazismo, para que as pessoas entendam que aquele não é o caminho. E aí a minha pergunta é: quantos negros, quantos umbandistas sofreram e apanharam para ter o seu culto? E a imagem de um santo católico no teu congá, ele é símbolo de uma resistência, não de uma fraqueza. Sim. Símbolo de gente que falava assim, então eu vou botar essa imagem para poder fazer o meu culto. Sim. Se eu tirar essas imagens e a maioria dos terreiros tirarem, como será que vai ser daqui 30 anos? Será que um umbandista daqui 30 anos, ele vai saber o quanto teve gente que morreu ali? Por quê? Porque nós vamos fazer um apagamento histórico. Então, eu acredito, por isso que isso é até polêmico que eu já falei, que eu sou totalmente contrário às pessoas irem e tirar as esculturas de escravocrata, que eu acho errado. O Borba Gato, eu acho errado tirar. Ao contrário, eu acho que devia ter uma placa falando, fui um bosta de um escravocrata. Por quê? Para as pessoas lembrarem daquilo. Sim. Então, é importante, pelo menos hoje eu consigo enxergar assim. Quando eu vejo uma imagem católica no meu congá, eu vejo uma forma de falar assim, cara, muita gente morreu por causa deles. É verdade. Então eu não estou indo contra uma tradição, ao contrário, eu estou valorizando uma tradição da nossa religião. Sim. Agora, eu pessoalmente, como eu vou enxergar, se você chegar para mim e falar assim, Pai Léo, o senhor enxerga Oxalá como Jesus? Não. Oxalá para mim está muito mais próximo do Gautama Siddhartha, do Buda, do que de Jesus. Pessoalmente.
Só que eu não vou tirar a imagem de Jesus e botar a imagem do Buda. Sim. Aliás, agora eu tenho, que me deram um Buda, eu tenho ele no Congá agora. Uhum. Então, tem os dois. Mas é importante a gente falar como quando a gente proíbe um, a gente acaba prevalecendo o outro. Exatamente. E outra, né? Tá tudo misturado nos pontos. Todos os pontos são sincréticos. Então, a história da Umbanda é sincrética. Isso não é se subjugar ao branco, o dominador. Isso é simplesmente ser uma união de cultos. E quando a gente entender que os dois são grandes, ninguém é maior que o outro, tá tudo bem. E sabe o que também é muito grandioso? O Mirua. Vamos para os isso aí. recados. Voltamos já já. Estamos de volta aqui pela Rádio Mirua, o programa Umbanda Reino da Paz. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, sua sugestão de tema no @umbanda_rp. Repita. @umbanda_rp. Mande lá a sua sugestão. Aliás, nós vamos ter as perguntas. Antigamente era pergunta polêmica. Agora é quadro de perguntinhas aqui do nosso programa Umbanda Reino da Paz. Que então, pode vamos lá. ser polêmica, né? Vai que, Pode, né? sempre tem alguma polêmica aqui. Tem uma perguntinha de Amandinha Félix. Cristo reina na Umbanda? Sim! Sim. A mãe Priscila pediu pra gente ser sucinto. Sucinto. Na Mas resposta. acho que nós falamos muito isso no primeiro bloco, Reina, né? reina no seguinte, de que ele é uma das peças importantes da Umbanda. Porque quando às vezes a gente usa esse termo reinar, parece que Jesus está acima de tudo. E não nos cabe querer... Quem sou eu, Rodrigo, aqui? Um simples e mero ser que vai saber quantas encarnações não precisa ter para começar a entender o que é a Terra. O que eu posso dizer sobre Jesus? É assustador até, mas ele faz parte porque o legado de Jesus é o amor. Se existe amor, Jesus reina no sentido de que ele faz parte da Umbanda. Sim. Né? É isso. Tem Assim como outras divindades, né? Outros seres. Sim. Sim, tem um comentário aqui do Wagner, que é o seguidor aqui do nosso canal, que ele falou assim, eu não tenho perguntas. Deus é uno, mas a casa tem muitas moradas. Reconheçamos a ele o Salvador. É isso aí. Eu acho que é importante, e fica o convite para quem ainda não assistiu e tá aqui na Rádio Mirua, vai lá no canal que na terça-feira saiu uma pílula que tem este tema. A casa de Deus tem várias moradas. Porque é muito doido, porque a gente precisa pensar essa frase pra gente entender. Essa frase muitas das vezes ela é pensada pela igreja evangélica só a primeira parte dela. Porque Jesus ele fala assim, a segunda parte, né? Porque Jesus fala, a casa de meu pai tem várias moradas, porém só eu sou o caminho. Então entendam bem o que Jesus fala nisso. Os evangélicos eles pegam só essa parte, só Jesus é o caminho. E é uma tradução isso, né? Mas existe uma lógica, porque qual que é o caminho O das amor. várias moradas? O amor. O amor. Então, porque se você for, e é importante a gente ressaltar isso, a gente tá falando do umbandista, mas tem uma Desculpa religião... já lhe cortando. A música, né? Que é um poema de Camões. É só o amor que conhece o que é verdade. Né? Já dizia isso, né? Quando gravou, né? O Legião Urbana, né? Mas não tinha isso. Eu Era tava um falando poema, de né? Jesus, você me interrompeu pra falar do Legião Urbana. É só do o Renato amor. Russo. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda se eu falasse as línguas dos anjos, se eu falasse as línguas dos homens, eu nada seria. Então é mais ou menos isso. É o caminho do amor, né? Fui filosófico e um pouquinho de MPB também, vai. Pra ficar descontraído. O que eu ia falar dessa questão é que, por exemplo, a gente fala da Umbanda e a gente sofre um grande preconceito aqui na Umbanda no Brasil. Mas tem uma religião que sofre um preconceito danado, que é a religião islâmica. Sofre um preconceito mundial. Eu tenho um amigo meu do islamismo. Eles acreditam em Jesus. Mas além deles acreditarem em Jesus... Eu recebi o livro deles, o Alcorão. O Alcorão. Eu recebi, assim... Você já leu o Alcorão? Eu comecei a ler algumas coisas, assim, porque eles não entendem ele como Salvador, mas sim como um grande profeta, né? Mas um grande avatar. E assim, qual que era a minha ignorância? Islamismo? Esses caras radicais? Eu também era ignorante não nesse é a mesma aspecto. coisa. E não é a mesma coisa. O Alcorão tem partes bíblicas no Alcorão. O Alcorão, o Muhammad, né, que é Maomé, em nenhum momento as pessoas acham que um sheik vai ficar falando, gente, temos que explodir algum lugar. Não é isso, a religião não é isso. O cara que explode em nome da religião islâmica é o padre pedófilo da igreja católica. É o cara que pegou uma parte e tá sujando a religião. Porque o islamismo, ele vai pregar a mesma coisa que Jesus pregava, que é o quê?
amar o próximo, o caminho da verdade. Aliás, eu falo isso. Se eu não fosse um bandista, com certeza eu procuraria o islamismo, porque eu acho linda a figura islâmica, que é muito diferente do que as pessoas acham. Se você pega o judeu, mesma coisa. O candomblessista, o umbandista, o taoísta, o budista, todas as religiões, não existe nenhuma religião que pregue o mal. Não existe nenhuma religião que pregue que você tem que destruir o seu irmão. Toda religião vai pregar, ame o próximo. Então é por isso que Jesus fala, minha casa tem várias moradas, mas só eu sou o caminho. E quando ele fala que eu sou o caminho, não é que é ele, Jesus, o caminho, é o amor o caminho. Então, o caminho é o amor. Agora, a casa dele tem várias moradas, seja com atabaque, seja com bateria e hino, seja de terno, seja de estola, seja de batina, seja com uma Bíblia, seja com o Alcorão, seja com a Torá, seja com os mantras, seja com os Vedas, seja com o que for. Por quê? A casa de Deus tem várias moradas e Deus é único, só que ele é divisível. Tá? É um Deus divisível. Então nós temos que entender que existem vários deuses. Então, Wagner, eu concordo com você. A casa tem várias moradas e o amor é o caminho. É isso aí. E para nós, o amor é Jesus. É isso. Bom, tem uma pergunta aqui. Tendo como um dos seus pilares o Cristo, inclusive no sincretismo, com o Pai Oxalá, por que tanta perseguição? Por essa intransigência religiosa, por essa, até me desculpe a palavra, mas por essa ignorância religiosa. Porque jamais deveria partir de um espiritualista, de um bandista, que já transcendeu esses pilares das paredes religiosas, em querer apontar a imagem de Cristo como algo negativo dentro de uma religião. Ou, por exemplo, se você... porque ali não tem... Por exemplo, eu fiz parte de uma casa extremamente sincretizada com o catolicismo. Congá era totalmente católico, né? E eu já fiz parte de uma casa onde o Congá era totalmente africano. Eram as imagens afro de resina, né? Muito bonita. Mas na entrada da casa tinha um quadro lindo de Cristo. E assim, e tá tudo bem. Eu já fui em terreiros onde, por exemplo, o Congá são quartinhas. Eu já fui em terreiro onde o Congá é uma luz. Eu já fui em terreiro onde tem apenas uma cruz. Eu já fui em terreiro que existe uma planta como imagem central. Nossa, você já foi muito terreiro. Eu já fui em bastante terreiro. Então quer dizer, tá tudo bem, mais uma vez. As entidades, elas não vão enxergar a embalagem, a capa do livro, elas vão entender o conteúdo. Uma entidade, uma egrégora espiritual se estabelece numa casa, não porque como foi muito bem pintadinha, bonitinha, ou que imagens lindas africanas ou católicas. Ela vai entender qual é a intenção daquele grupo. Aquele grupo está trabalhando com a intenção de ajudar o próximo? Tem interesse financeiro? Não tem. A ideia é querer crescer, evoluir, fazer com que o ser humano consiga trazer dali respostas positivas, e a união e o amor, eles vão baixar. Baixar no sentido que eu estou usando aqui muito simplório da coisa. É isso. E assim, essa briguinha, essa rixa, me assusta quando vem de um dirigente umbandista, onde a máxima do seu discurso deveria ser: vamos parar de julgar, meus irmãos. Vamos lutar contra aqueles que estão estragando a religião, aqueles que fazem abusos morais, sexuais. Nós temos pai de santo foragido com uma denúncia suposta de abuso sexual. É isso que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra casas que tem aquela gira linda durante a semana, mas de forma sorrateira eles pedem para a pessoa voltar na semana e gastar 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais para desmanchar o trabalho. É isso que nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar contra sacerdotes que às vezes criam 300 cursos sem fundamento algum para toda hora estar lacrando com o curso e com a quantidade de alunos. Então assim, a gente tem que entender que existe muito mais coisa importante para a gente lutar do que ir em coisas óbvias como falar sobre Cristo. Aliás, vamos falar a verdade, né, Pai e Priscila? Quem somos nós para falarmos de Cristo? E eu não estou falando da instituição católica, que até ela eu tenho que respeitar. Porque eu volto a dizer, toda casa tem uma espiritualidade. Então, quando eu viro e falo assim, essa igreja católica que não presta, que matou tanta gente, eu tô pegando a história, o legado humano, mas eu jamais vou poder entrar numa igreja e falar mal da espiritualidade que ali está. Aliás, você não sabe nem se a sua entidade também faz parte daquela egrégora. Então, cuidado. Não julgue, a gente está tendo muito dedo apontado pro próximo na Umbanda. E não é isso que nós viemos. Nós viemos para tentar trazer
o legado de Cristo, mais uma vez, que é amar. E quem ama, não julga. É isso aí. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, mas eu acho que... Não sei se a gente já respondeu no primeiro bloco, mas eu escrevi. Que é do pessoal do Umbanda e Consciência. Qual a importância de Jesus na Umbanda e por que tanta aversão por parte de alguns dirigentes hoje em dia? Foi essa a resposta. Que é o que a gente estava falando, né? E é uma versão pequena, porque... A maioria não é assim, né? Não. Graças a Deus, né? Por exemplo, o sincretismo não nasceu com o Zélio. Não. O sincretismo nasce com a macumba carioca. Sim, já tinha Então, imagens de santos As católicos pessoas falam ali. tanto da macumba carioca. Tá, a macumba carioca já tinha. Já tinha. A Luísa Pinta mesmo, que é dita como a fundadora da macumba carioca, que é mentira, não é? Mas é fundadora do disso. Calundu, né? Vem antes, do Calundu, ela era devota de Santo Antônio. Então. Tinha imagens católicas. Você pegar vários... eu acho muito louco. Outro dia eu tava assistindo um documentário e tava no Camafeu de Oxóssi, né? Que é uma casa centenária de candomblé. E o Camafeu de Oxóssi, no ponto lá no Congá, né? Vamos falar assim, que o candomblé não tem Congá, mas vamos falar, o local mais sagrado, tinha lá os assentamentos, os ibás de Oxóssi Ibô, né? Que é o fundador do Camafeu de Oxóssi. E no meio tinha uma imagem de São Sebastião. Então, nós temos isso. Né? Você pode contar... E eu acho... Né? Uma vez eu vi um pesquisador, não lembro, norte-americano, falando isso, que ele achava que o Brasil ele era lindo por isso. Porque as divisões religiosas que outros países sofrem, né? Porque sim, nós temos países que matam por religião. Não que o Brasil não mate, tá? Já que matou o Brasil muito, não né? mate. Já matou muito. Mas ainda mata de forma social, Sim. mas mata. Né? Excluindo uma parcela da sociedade que muitas das vezes não vai ter acesso a uma série de coisas, né? A gente não pode esquecer do nosso amigo aí, deputado pastor, que só passava projeto de pastor e tinha que pagar 15 mil. Pra você ver como o cara é pequeno. Em nome de Deus, né? Em nome de Deus. Em nome de Deus, tô vendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, mas o Brasil, ele sempre foi um país miscigenado. E isso é o mais belo. Eu vi esse pesquisador uma vez falando isso, que o que ele achava mais bonito era que na mesma rua você tinha uma mesquita, uma igreja católica, uma igreja ortodoxa, um terreiro de Umbanda, um centro espírita, você tinha uma sinagoga, e todos esses dirigentes iam na mesma padaria tomar café. Pois é. E então, não é bonito isso? Isso é maravilhoso. E o porquê, é isso que eu não consigo entender. O porquê que a gente busca essa pureza ritualística na Umbanda, sendo que a Umbanda podem ter várias outras religiões, mas a Umbanda é a genuína religião brasileira. A imagem na festa do show do Pai Elcio com o Sandro Luiz, o padre, perdão o nome do padre... Padre Ricardo. Para nós, até assusta, né? Sim. Porque assim, a nossa visão... Quando ele chegou, eu falei pra Priscila, eu falei, é só no show do Pai Elcio pra trazer até um padre, né? De batina e tudo ele tava. E assim, para nós é lindo, mas a nossa mente ela é tão poluída por essa distinção, essa coisa horrível que existe do separatismo religioso, que até a nossa visão assusta. Como assim, um padre tá aqui dentro numa festa de um show de Umbanda? Mas é essa a essência. Quando uma vez perguntado pro Chico Xavier no Pinga Fogo, lá de 1969, perguntaram qual que era a energia e o que ele achava da Igreja Católica, o próprio Chico diz: nós víamos espíritos de luz abençoando as hóstias naquele encontro de fé. Ali não existia uma religião, ali naquele momento existia uma egrégora espiritual, e uma egrégora espiritual é aquilo que a mãe Priscila falou, ela deixa de ser religião, ela vira fé. Até porque, se a gente for ver bem, o encontro, a nossa missa, a nossa gira umbandista, a nossa assistência, a grande maioria não são umbandistas. São adeptos, são pessoas que lá no censo, lá na rua, vão se dizer católicas, vão se dizer até evangélicas se bobear, ou vão se dizer que não tem religião, mas a grande maioria vai se dizer católica, mas estão no momento de fé. Então naquele momento eles são umbandistas. E é isso que vale. Então eu acho que a gente tem que entender, mais uma vez, aquilo que a mãe Priscila falou, acho que é a imagem do programa mesmo hoje. Não queira ter uma religião, aprenda a ter uma fé. Aí você vai começar a julgar menos e comungar mais. Tem mais uma última pergunta aqui do Hélio. Qual o simbolismo astral da estrofe? Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. A importância de você evangelizar e ir de domingo levar a palavra de Oxalá e de Exu para as pessoas. Às 7 horas da manhã. Só que não. Só que não.
o caminho, o Hélio está perguntando isso, é o mesmo caminho que é descrito na Bíblia, quando a gente fala que Jesus é o caminho. Levar a bandeira de Oxalá, o que que é? Levar a bandeira de Oxalá, e é muito legal isso, porque aí tá me vindo até na memória, como lembrança, porque ontem o Pai João falou uma coisa que é interessante, que a bandeira de Oxalá não se traz dentro do terreiro. A bandeira de Oxalá se deixa lá na porta e se leva ela da rua para fora. Porque é ali que tá a bandeira. Então a bandeira de Oxalá, Hélio, é você ajudar o próximo. E outra coisa, se alguém um dia chegar para você e falar assim, meu Deus, quem está me ajudando? Ninguém. Né? O cristianismo, a cristandade pede isso, né? O que tua mão direita fizer, que tua esquerda não saiba. Então, por exemplo, o Glauco, que faz o trabalho nas ruas, com morador de rua, em nenhum momento o Glauco, ele vai com uma camiseta de terreiro falar que aquilo foi feito. Eu, entendo bem, eu não sou o contrário à propagação de caridade, porque eu até acho que tem que ser filmado, tem que tirar foto, porque quanto mais fizer... Melhor, incentiva. Até incentiva o pessoal. Desperta pessoas. Mas não é o entregar o ato, e sim a bandeira, aonde eu vejo, é quando você consola alguém que precisa, quando você dá um abraço para alguém que precisa, quando você leva uma palavra para alguém que precisa. Isso é a bandeira de Oxalá. E nós temos como obrigação, e aí eu acho que levar a bandeira de Oxalá vai fazer alusão direta a uma oração, que eu acho que é a oração, o Pai Zulua sempre falou isso, e eu concordo com o Pai Zulua, é a oração mais perfeita que o Pai Nosso, né? O Pai Zulua, ele falava que essa oração era a reforma do Pai Nosso, que é a oração de São Francisco. Sim, que é linda, Senhor, né? fazei-me um instrumento da tua paz. É. E aí, e é muito fácil, né? Pra gente ver como São Francisco era maravilhoso. Porque ele fala, onde houver ódio, que eu leve a fé. Ele não tá falando o seguinte, aonde houver o pessoal com fé, leva a fé lá. Não, é onde houver o ódio. Você tem que ir aonde tem o problema. Que eu levo amor. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, E que é a bandeira de Oxalá, né? Que é a bandeira. O sincretismo de Oxalá é a fé, né? E uma vez me perguntaram isso. Mas Oxalá propaga a fé? Que fé é essa? Então tem que ser um bandista para ter fé, Oxalá? A fé de Oxalá transcende. Você pode ser ateu e ser conectado à fé. A fé de Oxalá, ela quase tá dando um tapa na sua cara para tipo assim, no sentido lúdico que eu tô falando aqui, do acorde, acredite em você, se valorize, porque tudo começa... Como Oxalá, né? É o ar, é a esfera, é a atmosfera, é o oxigênio que nós respiramos. E o simbolismo maior, se eu não oxigenar o meu cérebro não funciona. Toda vez que eu inspiro, eu trago Oxalá para dentro de mim. E eu preciso confiar para fazer qualquer coisa. Até para ser um bandista, até para fazer o bem. Até para quando eu vejo a religião de outro irmão, eu tenho que confiar na capacidade de união, de amor, de não se levar por qualquer coisa que te falam. E aí eu pergunto, quando um dirigente presta um serviço desse, de querer desmembrar a imagem de Jesus, ou do sincretismo, ou de seja qual for a ligação de bem que estaria na Umbanda, ele está levando a bandeira de Oxalá? É claro que não. Então é isso que eu costumo dizer, levar a bandeira de Oxalá está até nesse ponto de a gente não julgar o próximo, os costumes, e simplesmente entendê-los. E se puder convergir numa questão social, numa questão amorosa, e numa questão de que a gente possa dividir e não querer duelar, ali tem a bandeira de Oxalá. É só isso. Parece simples, né? Só que é difícil na essência, né? Por isso que a gente briga tanto, né? Bom, a gente tá falando tanto de fé, então vamos agora na hora do nosso ponto. Posso pedir um ponto? Será que é o mesmo que eu vou pedir? Ou é o mesmo que eu É o vou que tem pedir? fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Não baixa a Essa guarda. música, até quando a gente foi no show, eu comprei até uma camiseta, porque essa música ela me marcou dentro da minha pandemia. E ele não cantou no show. Eu quero fazer aqui uma denúncia a Pai Sandro Luiz, que não cantou esta música no show. Estou bravo com ele. Vamos tocar agora, então, em homenagem ao show. Eu acho essa música, presta atenção na letra dessa música, que essa música ela é muito. Esse ponto, né? Esse ponto é muito, muito foda. Então vamos ouvir Tem que ter fé de Sandro Luiz. É isso aí. Ei! Quem tem fé canta bem alto aí, bora lá! Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não... Ei, bora cantar! Abre o coração.
guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Vinha cansado de viver, lembre que seu caminho nunca foi um mar de rosas, muito menos um mar de espinhos. Vinha cansado de viver, lembre daquela história de quem morreu por mim e vocês sem pensarem. Bora cantar! Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida, quem tem fé canta alto. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Ouça bem e nunca se esqueça, tenha fé, levante a cabeça, um minuto e preste atenção, traga paz ao seu coração. Peça a Deus nesse momento que ilumine os seus pensamentos. O que importa a vida é você, volte a viver. Tem que ter fé, não baixe a guarda. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Vinha cansado de viver, lembre que seu caminho. Voltamos depois. Sou suspeito, né? Um ponto é uma canção, todo ponto é uma canção. Aliás, o ponto é uma oração cantada, né? É muito bonito, né? Então, se você ouviu agora pela rádio, depois um repeteco, vai ouvir de novo, porque é uma canção linda essa mesmo. Vai procurar no YouTube que tem, né? Luiz, é isso aí. E agora nós voltamos com uma parte que é bem interessante, né, Pelé? O que a gente vai falar agora? Nós vamos falar da Semana Santa, né? Estamos na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Como é que você, na casa que você trabalhou, cultuava-se a Semana Santa? Qual é o simbolismo da Semana Santa, Rodrigo? As duas casas são bem parecidas nesse segmento, mas eu pego pela minha mãe de santo, que tinha uma ligação muito grande com o catolicismo, né? Para a nossa Umbanda que a gente praticava e que ainda lá se pratica, a minha mãe de santo, ela levava claro que a Umbanda inteira com extremo respeito, extrema atenção, mas em específico a virada da quinta para Sexta-feira Santa era um momento que justamente impunha mais cuidados, tanto litúrgicos como de cuidados com os médiuns, preservação da casa, da egrégora da casa. Então existiam... A minha mãe de santo, por exemplo, rezava o terço antes de tudo começar. Não sei se com a mãe Priscila acontecia também, mas ela primeiro fazia o terço, ela acendia uma vela gigantesca, e aí aquela vela ia queimando. Nós só saíamos de lá depois que aquela vela apagasse, ou seja, no amanhecer do outro dia, já dentro da sexta-feira, nós virávamos a quinta para sexta em oração. Depois que nós orávamos, vinham linhas de limpeza da casa, alguns exus que eram exus próprios daquela virada, naquele momento, que vinham para fazer limpezas também na egrégora inteira. Então, assim, em outras épocas nós ficávamos algum tempo deitado também nas esteiras, com um banho tomado, com a cabeça fechada, né, com o torso. Então, quer dizer, é um preparo já muito comum dos filhos de Umbanda, essa virada, né? A gente não pode esquecer que justamente nessa parte dessa virada, desse dia, né, que encerra da quinta, que vai iniciar a Sexta-feira Santa, existe, infelizmente, é triste, mas muitas casas negativas, muitos locais que se predispõem a fazer trabalhos pesados de magia. Nesse dia, inclusive, tem um grande índice de pessoas que fazem isso. Aliás, isso não é apenas uma invenção ou uma coisa lunática. As grandes ONGs que defendem principalmente animais de rua, principalmente gatinhos pretos, eles pedem para que as pessoas não deixem os seus gatos pretos, inclusive, na rua, porque é o maior índice de roubo de animais, por pessoas negativas, por pessoas que predispõem a fazer isso. Então os terreiros de Umbanda trabalham nessa virada de quinta para sexta como um grande quartel de vibração positiva, de quebras de demanda, de proteção dos médiuns, de proteção daqueles que fazem parte das pessoas próximas. Então a Umbanda, ela não está, enquanto está todo mundo quase curtindo um feriadão, a Umbanda está ali, trabalhando de forma pesada. Pelo menos foram as duas casas que eu vivenciei. E vocês, Pai Léo? E Mãe Priscila? Bom, onde eu desenvolvi, né,
A quinta para sexta também era algo bem importante. Então a gente dormia dentro do terreiro. Então quinta-feira começava um ritual mais ou menos, acho que 9 da noite, se eu não me engano. Daí a gente ficava lá em oração. Então de 3 em 3 horas a Mãe de Santo batia um sino. E aí tinha umas orações específicas, que eu não vou lembrar que orações que eram. E a cada 3 horas, né, que dava lá de 3 em 3 horas, a gente tinha um banho específico também preparado pela nossa mãe. Então a gente de 3 em 3 horas tomava um banho de erva diferente e deitava dentro nas esteiras, né? Então era deitado numa esteira com uma vela branca na tua cabeça e você rezava. Durante essas 3 horas ou você ficava ali deitado, né? Ou você podia ficar, né? Tinha um lado de fora assim. Eu geralmente ficava conversando com a minha mãe de santo, 2 filhas de Iemanjá. Então naquela época eu lembro que eu conversava muito. Ela me falava muito sobre o começo dela, sobre algumas coisas ali. Então era uma forma que eu não conseguia dormir. E aí quando batia meio-dia, né? Da sexta-feira, começavam alguns rituais também. E aí às 3 horas da tarde a gente tinha o fechamento de corpo. Um trabalho de fechamento de corpo lá que era aberto já para assistência. Que até é parecido com o que a gente faz hoje, né, dentro da nossa casa. Mas era assim, eu vim de uma umbanda que tinha essa tradição, né, da quinta-feira de dormir lá e da sexta-feira ficava também o dia inteiro lá em orações. Na nossa casa, eu não tenho Sexta-feira Santa há muito tempo. Desde que eu entrei na umbanda, então há 19 anos. Porque a gente segue a mesma tradição que meu pai segue. Que na sexta-feira é um ritual que nós passamos o dia inteiro, que é o nosso ritual de amanci. Um amanci específico, que não é para um orixá específico, é para o orixá daquele filho, que ele deixa de estar no desenvolvimento e passa a ser um médium da corrente. Só que é um ritual que ele demanda muito preparo. Nós mesmo, hoje, que é quinta-feira, nós estamos no terreiro. Hoje que é quinta, que a gente está gravando de quinta, gente, desculpa. Né? Mas hoje que é Sexta-feira Santa, né? A hora que esse programa tá indo ao ar, que é depois das 19, provavelmente a gente ainda esteja no terreiro. Mas é um ritual que demanda muita coisa. Então a gente tá em preparação desde quarta-feira, não a passada, a outra. Então são mais de 10 dias de preparação para um ritual. Cada dia tem um ritual diferente. Para preparar para o amanci, tem o ritual de colher as ervas, tem o ritual de preparar os banhos, tem o ritual de assentar a pemba, tem o ritual da preparação das guias, da preparação da bacia e uma série de coisas. Então para nós a semana ela é muito sagrada. Nós não trabalhamos com Exu na quaresma, então na Semana Santa a gente reabre a casa de Exu com as firmezas de Exu. Então é uma série de coisas que nós fazemos. E isso é muito interessante, porque isso já me colocou para pensar, tanto dia para fazer amanci no ano, por que nós fazemos o amanci na Sexta-feira Santa? E foi naquele dia, depois de muito refletir, que eu entendi. Porque a Sexta-feira Santa eu tinha como um dia triste, porque eu, como vim de uma criação católica, né? A Sexta-feira da Paixão, pô, é o dia que o cara é crucificado, é um dia triste. Mas aí eu entendi de uma outra forma, um dia que uma entidade me respondeu, falou assim, peraí, o dia que ele deixou a carne para se tornar espírito, pode ser um dia triste? É. Então não. Era ele, e eu acho isso maravilhoso, porque depois nos livros do Chico Xavier, isso é descrito não com Jesus, mas com outros personagens, o dia que se volta para a sua pátria, né, que é a sua pátria espiritual, é sempre um dia alegre para os espíritos. Nunca é um dia triste. Então, creio eu que no dia que Jesus foi martirizado, morreu na cruz, foi crucificado, não deixou de ser um dia muito feliz para aqueles que estavam do outro lado esperando ele, como o seu próprio primo João Batista, entre outros. Então, a Sexta-feira Santa, para mim, não é um dia triste mais, ao contrário, é um dia alegre, é um dia de transcender a matéria. Isso é muito doido, porque ao longo do tempo foi passando as coisas, e eu tenho um filho de santo, que é o Caetano, que ele é filho de Oxalá, e a gente reflete muito, né? Eu e o Caetano, às vezes, a mãe Priscila até fica brava, fala, meu Deus do céu, eu não sei como vocês conseguem conversar. A gente começa a conversar e daqui a pouco a gente tá falando dos cosmos e das teorias. E um dia ele falou assim pra mim, ele falou, pai, eu consigo entender o porquê que nós não temos homenagem a Oxalá. Porque na nossa casa nós temos homenagem a todos os orixás no ano, e Oxalá é o único orixá que a gente não homenageia. E ele falou, eu consigo entender por que a gente não tem.
porque a homenagem para Oxalá é na Sexta-feira Santa. Eu falei, por que você acha isso? Ele falou, primeiro, porque é o dia que o terreiro inteiro canta muito para Oxalá. E segundo, que não existe forma melhor do que saudar o Oxalá do que ser o dia que você saúda o teu orixá interno, a tua energia interna. Porque nós somos partícula de Oxalá. Nós somos parcela, né? Somos centelha divina do Pai. Então, tem forma melhor do que saudar o Oxalá? Porque, por exemplo, no nosso Amansi, por mais que seja ligado ao Oxalá, eles se preparem, eles ganham a toalha branca e uma série de coisas, não se tem incorporação de falangeiro de Oxalá e não se tem chamada de Oxalá. Por quê? Porque é a forma como você vê o seu Deus interno. Então é um dia específico para você olhar para dentro. E aí é muito doido, porque ele falando isso, depois de um certo tempo veio uma explicação que o próprio Pai João deu nesse sentido. Ele falou, para olhar para Oxalá é simples, olhe para dentro de si. Né? Isso vai muito de encontro, eu sei que eu estou filosofando, mas eu adoro filosofar. Isso vai muito de encontro com o que o Gautama Siddhartha falava, que é o Buda. O Buda, ele tinha uma frase que eu acho maravilhosa, que ele falava assim: se você ver o Buda do outro lado da rua, mate-o. E é meio contrassenso, porque, peraí, o Buda tá falando pra mim que se eu ver o Buda de frente eu tenho que matar, então ele tá mandando eu matar ele? E ele terminava, falava sim, porque o Buda nunca pode estar do outro lado da rua. O Buda tem que estar dentro de você. Então não existe forma melhor de saudar Oxalá numa Sexta-feira Santa do que saudar o seu Deus interno. De que forma? Fazendo Amansi. Pelo menos é assim, na nossa raiz, na nossa tradição, que vai mais de 70 anos. É isso aí. Bom, falou e encerra, não passa pra ninguém. Mas a Semana Santa, ela traz, né, todo esse preparo, né, todo esse cuidado dentro da nossa casa, né? É a semana que a gente mais trabalha dentro do terreiro, né? Mas é a semana mais gostosa e mais... por mais que a gente fique muito tempo dentro do terreiro na sexta-feira, né? Que a gente fica... entra 8 horas e não tem hora pra ir embora, porque a gente depois tem o ritual de fechamento de corpo e a gente atende todas as pessoas que nos procuram. É um ritual que nos traz essa essência da Umbanda, né? A gente fala que a Semana Santa é a semana é o cheirinho de erva, né? Você já coloca o pé no terreiro, você já sente o cheirinho de erva e você já vê aquela preparação do terreiro inteiro com os seus irmãos ali naquele momento da Amansi, né? O terreiro inteiro voltado àquela energia de Deus, né? Aquela energia de Oxalá, aquela energia da fé, que a gente tá falando tanto hoje da fé, né? A energia da fé, a força, né? Dos irmãos estarem ali preparando as suas ervas, preparando aquilo, né, que ficaram se preparando durante esses 40 e poucos dias de preceitos, de rituais que foram feitos com eles. Então, assim, é um momento muito particular do médium, né? A gente fala que é a incorporação que eles nunca mais vão ter na vida, porque a incorporação da Amansi é uma incorporação que marca, né? É um momento que vai marcar. E sempre quando a gente começa esses rituais, que a gente começa a preparar, a gente olha os olhinhos dos outros, né? Que fizeram ano passado. Começa já a bater aquela nostalgia. Nossa, tô sentindo falta desse momento, né? Momento da gente escolher, porque eles escolhem tudo. Eles escolhem desde as flores que vai no congá, né? Desde a erva que eles vão. Então é o momento deles, a festa é deles, né? É um ritual fechado, mas aberto para convidado deles. Então eles podem levar os familiares deles, né? Sim. Então é um momento que eles escolhem tudo, né? Então que a gente não coloca nada. Eu não chego pra eles e falo, olha, vocês têm que pôr flores assim, assim, assim. Eu falo, o ritual é de vocês, então vocês vão fazer da forma que vocês querem. Ah, quer dar lembrancinha, não quer dar lembrancinha? Que lembrancinha vão dar? Eles que vão escolher e eles que vão sentir aquilo, porque a gente brinca, né? É um momento que tá nascendo, né? Eles são irmãos gêmeos, que a gente fala, né? É quando você é do mesmo barco, vamos dizer assim, pro pessoal entender. Eles estão saindo ali, são do mesmo ventre, né? Então são os irmãos gêmeos. Então vocês escolhem por vocês. Então é uma semana especial, né? A Semana Santa, ela requer, sim, acho que esse cuidado e esse zelo da gente rezar, da gente pedir, da gente entender que é uma energia que se abre no mundo, né? Uma energia que se abre, um portal que se abre. E por que então a gente não usa esse portal? Ah, só porque é católico? Não, vamos usar essa energia para cultivar a nossa fé e para trazer a energia do amor, né? Enquanto isso, o Pai Léo tá pegando várias balinhas. Desculpem pelos barulhos. Ouvirem barulho aí.
Mas e tem a cerejinha do bolo desse ritual, porque vocês não querem balinhas? Aliás, essas balas foram cruzadas pelo Quinzinho, então coma bala. Do programa de Herê, inclusive. Não, que essas ainda daí vai- aqui não sobre é do nós, Quinzinho. Não, é A do do- Quinzinho você misturou aí? Sim, Tá aí também. tá. E da Clarinha também, né? Bala benta pelo Zerê, então como? Bola, É, bola de Herê é sempre bem E eu vindo, né? acho que... Porque nós também temos o ritual aberto, né? Porque se você tá nos ouvindo, eu acho que não dá tempo de você sair correndo da sua casa, porque é um ritual que começou às 4 da tarde. É o ritual nosso de fechamento de corpo que a gente só faz na Sexta-feira Santa. E eu acho que o ritual de fechamento de corpo ainda tem a cerejinha do bolo do Amanci. Porque, por exemplo, imagina só, Rodrigo, você tá lá 47 dias se preparando para um ritual que é o assentamento do orixá na sua coroa, porque é isso que representa o Amanci. É um ritual que você vai se preparar para conexão. Você foi batizado na cachoeira e aí você tá lá desde de manhã, você recebe a guia consagrada, a pemba, tudo isso. Na segunda parte do rito, para você encerrar aquele dia, o que você tem que receber? Boa pergunta. O que você acha que o médium deveria receber? Carinho, abraço, Cara, parabéns. A confraternização de todos. A confraternização de todos. Isso seria o comum. Não um presente, por que não? Uhum. E a segunda parte do rito, isso a pedido do Pai João, e isso é fundamento já da nossa casa, na segunda parte todo mundo trabalha com caboclo. Todo mundo. Menos quem fez o Amanci. Quem fez o Amanci obrigatoriamente tem que trabalhar com o preto velho. Sabe por quê? Sabe o que eles vão fazer na segunda parte? Lavar o pé de toda a assistência e lavar o pé de todos os médiuns. Caramba. Então, é assim que termina aquele dia. Você recebeu, você se preparou, tudo isso é lindo. Só que não se esqueça, a humildade em primeiro lugar. Recebe o preto velho lava o pé de toda a assistência, Pé e as mãos. lava o pé e a mão de todos os médiuns que passam ali. Então, é o simbolismo Intensidade melhor pra mostrar, né? de humildade. Uhum. É o simbolismo do quanto que aquilo é lindo, mas se aquilo não for focado na assistência espiritual, de nada vale. É porque o médium não pode esquecer que E isso é o grande ponto fraco do médium, né? do jovem até o pai de santo, né? E a mãe de santo. Os títulos podem tirar o médium, né, do foco, né? No caso de vocês, são os graus, né? Ai, ganhei uma corda nova. Ou, em algumas casas, ganhei uma guia nova. Ó, a entidade deu ponto, agora eu posso ir com essa entidade. Ó, Então, esses elos de vaidade que vão crescendo, né? ah, ele começa a atender muita Gente, naturalmente as pessoas começam a dar um feedback. Ai, adorei passar com o seu vozinho, com o seu caboclo. Que energia linda. Olha, vou pedir pra passar. Se o médium não tomar cuidado, se ele não começar a tomar cuidado e começar a achar que ele é acima da entidade, é o começo da derrocada dele. Então é uma forma linda de mostrar, tipo, mantenha seus pés no chão, né? Literalmente. Mantenha o seu pé no chão e mantenha o seu pé que vai ser lavado. Exatamente. Né? A gente tá falando tanto de Semana Santa. Eu gosto da Sexta-feira Santa, mas eu acho que a Quinta-feira Santa ela é um dia que tem muito mais simbolismo. Primeiro, porque de vários momentos que a gente estava gravando isso aqui, eu estava lendo algumas passagens do Sermão da Montanha, que é o dia que Jesus escreve o Sermão da Montanha. Escreve não, né? Ele dita o Sermão da Montanha, que é a base do cristianismo. Amai uns aos outros como ama a ti mesmo, ele fala no Sermão da Montanha, no Monte das Oliveiras, né? Que é um momento que é importante a gente pontuar isso da vida de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que na sexta-feira ele seria morto e ele ia sofrer pra caramba. E aí na quinta-feira, um sono paira em todos os apóstolos, depois da Santa Ceia, que ele lava os pés dos apóstolos, que aí também é outro momento bonito da quinta-feira, porque ele vai lavar o pé, e aí Pedro fala pra ele, mas Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. Não, mas eu estou aqui para servi-lo. E aí ele fala assim, já que lava os meus pés, então permita que eu lave os teus pés, ou que o Senhor me banhe por completo. E ele fala, não, porque este não é o banho, é o ato. Então, não importa o que você faz, importa o ato que você faz. Né? É muito legal porque quando a gente vai estudando os aspectos do lava-pés, né? Maria Madalena lava os pés de Jesus antes disso. Sim. E ela é a única que lava os pés dele. E ela passa o perfume mais caro que ela tem. E aí Judas, né, que tá sempre dando uma agulhada, né? Judas fala pra Jesus, você viu o valor deste perfume que ela passou nos teus pés? E ele fala assim, não. É um perfume dos mais caros. Com esse valor ela alimentaria os pobres. E aí Jesus fala,
é porque eu estava mais preocupado com o ato do que com o objeto. É tudo aquilo que a gente está falando nesse programa inteiro. Que a gente se preocupa com a casca e não com o ato. E aí Jesus, todo mundo tá com sono, ele tá no Monte das Oliveiras e ele sozinho, ele faz uma prece para Deus e ele fala para Deus que ele está pronto. E aí ele fala para os apóstolos, que os poucos que aparecem ali depois acordados: amai uns aos outros como ama a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. Ele conta o óbolo da viúva, é neste momento que ele conta, né? Que é a história da viúva que dá os seus dobrões e ele fala que não importa, que ele fala a grande frase: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É lá que ele vai falar para todos: o que tua mão direita fizer que a tua esquerda não saiba. Quando jejuares, mostre felicidade. Então tudo aquilo que Jesus pregou, ele pregou numa noite. É maravilhoso a gente estudar isso. Por isso que eu acho que a quinta-feira tem esse simbolismo. E o ato de você lavar os pés da assistência é o ato de que o preto velho é muito mais sábio do que nós. E aí as pessoas falam assim: mas espera aí, a gente bota uma entidade para lavar pé de vivo? Uma pessoa negativa já poderia falar: olha de novo aí o preto sendo submisso a limpar o pé do branco. Porque uma pessoa em desequilíbrio falaria isso, né? E não vai entender o simbolismo maior, que é o mesmo que o preto velho, quando ele atende qualquer pessoa, ele pede a bênção, né? Com licença, ele não está ali beijando a mão do Senhor, ele está respeitando a sua coroa divina. Isso que é ele mostra o quanto que todos somos iguais. Então ele se dobra. Aliás, é o arquétipo do preto velho, né? Ele já vem curvado, mostrando não a submissão, ele vem mostrando que a sabedoria, ela requer que a gente olhe mais para baixo do que às vezes para cima. A né? transgressão, né? É muito bonito. Então, e nós estamos a bilhões de quilômetros da iluminação de um preto velho, né? Então, e é a história, né? É olhar o ato e não olhar o exatamente. objeto. Porque eu posso olhar o ato de uma forma ignorante e julgar. É o livro olhando pela capa. Esse livro não presta, uma capa é horrível. Você lê o livro? Não, mas eu já sei que ele não presta. Como assim? É o ato, né? Eu vejo o ato objeto, e julgo o ato. Né? É o objeto. A gente precisa parar de julgar o objeto e ligar mais na essência. Aliás, a gente faz isso a todo momento na vida. E eu acho que a gente precisa parar de julgar. Essa é a grande palavra. Então, por isso que eu já queria convidar todos para o nosso momento de Juntos em Oração. Juntos em Oração. Oração da união e do amor. Rogo a Deus, Pai Olorum, aos sagrados orixás e à Mãe Natureza, por toda a evolução do nosso amado planeta. Que a energia do amor divino possa transformar toda dúvida existente. Que o amor divino possa extirpar toda dor física e emocional. E que o amor divino possa transformar todos os corações, curando as feridas do corpo, da mente e da alma. Pai Olorum, deposite uma semente de vossa luz em cada mente e coração doente, em cada alma sofrida encarnada e desencarnada desse maravilhoso planeta azul. Que nesse momento, as almas doentes pela falta de amor possam despertar para a evolução e para a união coletiva, eliminando toda e qualquer forma limitante de julgamento, de ódio e de dor. Que através das formas poderosas e que são aquebrantadas por toda a força dos sagrados orixás e por meio da força regente de cada ponto de luz dentre os milhares de congás espalhados nesse país e no mundo, que essa vossa luz possa atingir e conscientizar cada coração a caminho da iluminação, do entendimento e do amor. Que essa energia do despertar seja um bálsamo do teu poder em cada ser que necessita e aceita se transformar rumo ao caminho da sua evolução e da sua transformação. Pai Olorum, não nos deixe cair nos momentos que mais necessitamos da tua falta de força e fé. Que o teu poder transformador possa abrasar a terra, gerando a verdadeira união dos grupos, povos e nações, a fim de que sejamos uma única nação, a nação do amor. Permita-nos que sejamos irmãos não apenas na fé, mas sim verdadeiros irmãos de uma jornada maravilhosa que se chama vida. Que assim seja, graças a Deus.
Que neste momento eu receba nesta água todas as energias de luz, de cura, de toda a nossa linha, da nossa amada Umbanda, de todos os guias e mentores. E da energia de nosso Pai Oxalá nesse dia, que nós festejamos o dia de Oxalá, a força da nossa fé. Então que essa Sexta-feira Santa seja celebrada o nosso amor, a nossa fé em tudo aquilo que nós acreditamos. Que toda a egrégora seja formada neste momento. E vamos agradecer por nos sentirmos iluminados mentalmente, pelo fortalecimento da nossa fé e pela oportunidade de praticarmos a caridade pelo dom da nossa mediunidade. Somos gratos, meu Pai Oxalá, por toda a luz divina enviada a todos nós, e que possamos continuar com esta energia de amor, de união, de força, de esperança, que possamos sempre estar na caminhada da evolução, contando sempre com a sua proteção e sempre sua orientação, meu Pai. Que a luz dos orixás ilumine nossos caminhos e que a luz de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Pai Oxalá, daquele nome que você se sente bem em chamar, esteja presente sempre em nosso caminho e sempre em nossa evolução. Que toda a nossa casa neste momento seja iluminada e abençoada pelas luzes e força de nosso Pai Oxalá, e que possamos estar sempre acompanhados por essa luz e por esse amor. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, é uma parte linda, né? Esse momento do Juntos e Oração. E aí eu peguei uma oração aqui para fazer também. Bom, é uma parte linda, né? Esse momento do Juntos e Oração. E aí eu peguei uma oração aqui para fazer também. E um dia depois eu conto a história, porque é longa, como que essa oração chegou para nós. Mas ela é uma junção, na verdade ela é uma junção, ela é a primeira parte de 3 orações. E a primeira chama-se Lembrai-nos. Oração de São Tomás de Aquino por Chico Xavier. Lembrai-nos. Lembrai-nos do Gólgota. Lembrai-nos do Calvário. Lembrai-nos. Lembrai-nos da luz. Lembrai-nos do amor. Lembrai-nos da força dos espíritos bons. Lembrai-nos. Lembrai-nos. Lembrai-nos de Deus. Lembrai-nos de todos que governam o nosso mundo. Lembrai-nos de Cristo. Lembrai-nos de João Batista. Lembrai-nos de Ezequiel. Lembrai-nos de Elias. Lembrai-nos. Lembrai, ó Pai, de todos os encarnados. Suplicamos pela vossa luz que nos atinge. Lembrai-nos, Mestre, das tuas palavras. Lembrai-vos. Lembrai-nos da caridade justa e sincera. Lembrai-nos da cura do corpo e da alma. Lembrai-nos da natureza humana. Lembrai-nos de nós mesmos. Lembrai de nosso planeta e de nossa encarnação. Lembrai-vos. Enfim, lembrai de todos nós. E lembrai-nos de vós. É isso. Espero que nessa sexta-feira a gente possa lembrar, como diz essa oração, de tantos momentos. Eu vejo essa oração que ela tem que ser feita sempre num momento de súplica e quase que num momento de desespero. Tá desesperado? Lembrai-nos. Ela me lembra muito uma oração que nós fazemos no nosso Sexta-feira Santa, é o único dia que a gente faz, que ela fala exatamente isso. Lembrai-nos do rosto desesperado de Jesus ao chegar no Gólgota. Acho que muita gente lembra de Jesus, e já que esse é o programa falando de Jesus, muita gente pensa em Jesus, um Jesus extremamente certo de si, e ele era, mas não podemos esquecer que no final de tudo, ele olha para os céus e a última frase dele para Deus é: Senhor, por que me abandonastes? Ele era como a gente e nós somos como eles. Dito isso,
E nesse clima de reflexão que nós terminamos, eu já quero agradecer a cada um de vocês, agradecer, Rodrigo, por mais esse programa. Espero que você tenha gostado, espero que o pessoal tenha gostado. Comenta aí para quem está no nosso canal. Mas, boa noite, Rodrigo. É isso aí, comentem, coloquem lá. Aqui nós fizemos uma exposição da nossa verdade, né? Não da verdade da Umbanda, né? Ninguém fala em nome da Umbanda. Todas as vozes são a Umbanda, né? Então, aqui é uma pequena partícula da Umbanda, mas eu costumo dizer que a linguagem da Umbanda é o amor. Então, se todas essas vozes estiverem ensinando amor, ensinando união, ensinando respeito, ensinando diálogo, nós estamos falando, né, de Oxalá, de Cristo, dos santos, do sincretismo, do amor. É isso que vale. Então comentem, coloquem. Se você também não concorda, coloque o seu ponto de vista, tá tudo bem. A ideia da Umbanda é essa, é agregar, jamais criar conflitos. Eu acho que a gente só cresce quando a gente entende que o grande sentido da vida é nós encontrarmos denominadores comuns. E nem sempre as respostas serão as mesmas, mas eu acho que é isso. Foi um programa muito bonito, um programa que sempre fala de Oxalá, da energia crística. Eu me emociono, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que tem uma sintonia tremenda com Oxalá. Oxalá é aquela energia que me traz o acalanto. Quando eu estou em desespero, é Oxalá que me traz, é o respirar, é o oxigenar o meu cérebro, né? Então, e a imagem de Jesus tão quanto, né? Então, boa noite, Pai Léo, boa noite, Mãe Priscila, a todos os irmãos e irmãs que acompanharam. Vamos nos unir, não vamos julgar e vamos amar. Sendo assim, a Umbanda vai longe. Se Deus quiser, assim será. Boa noite. E boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos os nossos irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez aqui pela Rádio Mirua. Então, é sempre muito bom, né? Estar dentro de uma rádio da Umbanda. Que a Umbanda, ela merece sim, ela tá no lugar onde ela tá tentando chegar, né? Que ela chegue, que seja ouvida cada vez mais por pessoas que não conhecem a verdadeira essência da Umbanda. Então, que a verdadeira essência da Umbanda seja sempre isso que Cristo, né, nos ensinou. Amar uns aos outros, respeitar os outros, amar, né? Simplesmente dar amor e receber amor. Então, é isso que a Umbanda, ela nos prega. Então, um feliz final de semana aí para todo mundo, uma feliz Sexta-feira Santa, né? Uma feliz Páscoa também para todo mundo, né? A gente não falou, né, da Páscoa, né? Mas a Páscoa não é só ganhar chocolate, tem uma representação muito grande. Quem sabe a gente não fala em algum programa aí, mas que vocês tenham uma Páscoa muito feliz aí ao lado da família, né? Porque Páscoa é isso, né? É ter a sua família ao lado, é celebrar a vida. Vamos todos celebrar, né? Que estamos todos bem, encaminhando cada vez mais pro final, né? Dessa pandemia, né? Que ainda está aí, mas cada vez mais voltando ao normal. Então, uma feliz Páscoa para todo mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Como a Mãe Priscila disse, feliz Páscoa. E lembrando que semana que vem, sexta-feira que vem, é dia 20 de abril. E aí nós temos que falar dele, o Cavaleiro. Então, semana que vem... Na verdade, não é dia 20, né? Dia 22 de abril, nosso programa. 22, então, é verdade. Um dia antes. 22 de abril, então, é isso. Vamos falar de Ogum. Salve, Ogum. Salve, Ogum. E a gente sempre termina com a frase: se você quiser saber mais, procure um terreiro. Não procure um terreiro. Se você quiser saber mais de Jesus, procure sua fé. Procure um terreiro, procure uma igreja, procure uma sinagoga, procure todos os lugares. Procure aquilo que te chama, é a fé. Ou olhe para dentro de si. Além de ser religioso, aprenda a ter uma fé. Essa foi a frase que marcou. Axé, irmãos. Eba, babá, Oxalá. Eba, babá, Oxalá. Ó, quanta força tem meu Pai no céu. Ó, quanta força tem meu Pai no mar. Ó, quanta força tem meu Pai. Quanta grandeza tem meu Pai Oxalá. No jardim das oliveiras encontrei um jardineiro. Era Jesus Cristo, nosso Pai verdadeiro. Estrela que clareia o céu, estrela que clareia esse congá, estrela que clareia a nossa Umbanda. É a estrela
Terra bendita de Oxalá. Virgem Maria chorou quando viu Jesus açoitado pela cinta, carregando a cruz. Virgem Maria chorou quando viu Jesus açoitado pela cinta, carregando a cruz. Epa, babá, Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de Peba que tem fé, nós